Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse episódio especial aqui. Vamos falar de crimes, mais um episódio da nossa série de crimes reais aqui, né, Berto? Sim, sou muito orgulhoso dessa série, sou muito orgulhoso de ter trazido a Amanda aqui. E eu acho que com ela, eu sei que tem uma coisa clichê que a gente não gosta de fazer. Mas eu acho que a história dela por si só já é interessante. Acho que a gente podia começar de verdade, como se fosse uma entrevista de, sei lá, essas que a gente Marília não gosta. Gabriela. Exatamente. Mas apresente a Amanda. Bom, Amanda Mello, mas Amanda Cessai também, né? Que é um excelente nome aí, que já diz muito do que você faz. Seja muito bem-vinda, muito feliz que você tenha conseguido vir até aqui, porque você é de outro estado também, dificulta um pouco. Mas acho que a gente pode começar mesmo como você chegou até essa profissão, que não é uma profissão que é, por exemplo, quando você tem 18 anos, que você pensa lá que quero ser médico, advogado, engenheiro, e é mais ou menos por ali, né? Então, seja muito bem-vinda e, por favor, me fala um pouco como você chegou até ser perita, né? Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acho fantástico poder falar um pouco dessa profissão que realmente é tão fora da caixinha, né? E as pessoas têm muita curiosidade realmente para saber como é que isso iniciou, como é que veio na sua cabeça, o que é que aconteceu. Então, eu não sei, eu só sei que eu já criança, eu me via extremamente interessada no ambiente policial. Eu era uma menina que gostava de brincar de polícia, não era uma menina... Eu até brincava de boneca, sabe? E eu dizia assim, minhas bonecas, elas não tinham braço, elas não tinham pernas, tinham cabeça. E não é porque eu era uma criança organizada, é porque eu era uma criança que gostava de simular crimes. Eu simulava crimes, e a outra boneca vinha investigar, então eu me vi nisso. É muito louco, né? Então, maravilhoso. Minhas Barbies não tinham pé nem cabeça, nem nada, né? Agora, assim, ainda bem que assim, o meu prazer não estava em desmembrá-las, né? Graças a Deus, o meu psicológico, ele tá são, né? Não, né? Existe uma linha tênue, eu não ultrapassei. O meu prazer vinha na investigação que vinha depois. Então, isso era muito louco, assim, né? Eu sempre tinha essas brincadeiras mais loucas. Então, eu não sei de onde veio isso, mas eu já me vi, desde criança, com interesse de ser policial. Agora, na polícia, a gente tem vários cargos. E o meu, que é o de perita criminal, é o menos falado, talvez, né? As pessoas conhecem um delegado, conhecem o agente de investigação, conhecem o escrivão, até porque alguém que já teve, assim, algum desprazeria numa delegacia, vê essas pessoas atuando. E você liga a TV, você vê essas pessoas falando, dando entrevista, mas o perito você não vê. O perito é aquele profissional que ele tá meio no ostracismo, que ele não fala muito, né? Que, assim, tinha uma coisa muito chata quando eu entrei na profissão que eu ouvia, que era assim, o perito fala através do laudo. E eu dizia, nossa, que chato. Por que o perito fala através do... Ok, é o principal, é a função dele. Mas por que eu não posso falar, né? E aí, bem clichê, através da minha boca mesmo, para as pessoas ouvirem e entenderem o que eu faço. Bom, mas voltando... Durante, assim, né? Fui crescendo, quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, eu vi um caso que foi bastante emblemático na época, que tomou a imprensa internacionalmente, que foi o caso O.J. Simpson. Hoje a gente tem os documentários, a gente tem uma série muito legal na Netflix falando sobre o caso O.J. Simpson. E esse caso me chamou muita atenção, porque se falava muito numa danada de uma prova de DNA. Né? E ele tinha sido encaminhado porque o DNA dele estava na cena de crime, estava no corpo da vítima, E aquilo me chamou a atenção. E os profissionais que levavam essa informação, que estudaram isso, que chegaram a essa conclusão incriminatória do O.J. Simpson, era o perito. Que aí chamava CSI, né? Nos Estados Unidos é CSI. O perito que atua em local de crime é o CSI. E aquele perito que atua em laboratório é o Forensics, né? Então, eu atuo em local de crime e eu sou o CSI. E por isso que vem aí o Amanda CSI. Mas depois eu explico como eu cheguei nesse nome. Então, e aí eu me encantei com aquilo. Eu fiz, caramba, eu quero isso para minha vida, assim. Dentro da polícia, eu quero ser a pessoa que diz o que aconteceu, como aconteceu, quem fez, quando fez, né? E era o perito. E aí eu fui procurando outras matérias, fui procurando vídeos, cheguei num filme, era um filme até que era estrelado pelo Brad Pitt, e eu fiz, esse filme mudou minha vida também, né? E não mudou por causa do Brad Pitt, né? Mas mudou porque trazia a figura do perito ali.
E assim, eu fiz isso que eu quero fazer. Só que eu não tinha informações, né? Naquela época não tinha Instagram, não tinha YouTube. E hoje é muito bom, né? A gente vive uma democratização da informação. É muito fácil você ter informação. Naquela época nem tanto, era a época das enciclopédias Barças, né? Então não tinha o cargo de perito na enciclopédia Barça, né? Isso era um problema. Então, assim, eu ia atrás das informações. Concluindo, eu decidi ser perita a partir desse lance aí. Policial, não sei de onde veio, talvez de outras vidas, mas perita a partir desses lances. E foquei nisso. Fui atrás das graduações que me levavam a isso. Cheguei na graduação de farmácia, vi que era uma boa graduação. Me graduei em farmácia e logo depois abri o concurso, que, para minha grata surpresa, foi no meu estado. Então, eu prestei o concurso, foi o primeiro e único concurso que eu prestei e passei. Você passou de primeira? Passei. Que nerd, Passei, meu. olha pra isso, mas eu sou legal, tá? Zero nerd, né? Mas eu sou legal. Então, e aí passei. E aí é aquele clichê do tô realizando o meu sonho de criança, literalmente, né? E quando eu comecei na profissão, cara, era muito chato, porque meus amigos não entendiam o que eu fazia. Então, se perguntando, mas o que você faz? Eu disse, eu sou perita, porque eu achava lindo, era o meu sonho realizado. Eu fazia, mas o que o perito faz? E aquilo me chateava pra caramba. E aí já existia Instagram nessa época, eu tinha um Instagram que tinha o nome Amanda Mello. E aí eu fiz, cara, eu vou usar isso aqui para mostrar para os meus amigos o que é que eu faço. E eu comecei a postar para os meus amigos. E aí eu vou mudar o nome desse Instagram. E aí pensei em botar Amanda Perita. Perita Amanda, eu fiz, mas que chato, né? Era muito chato botar Amanda Perita, Perita Amanda, não dava. E aí veio, de repente, o lance do CSI, o Amanda CSI, por causa da série, né? A série famosíssima, que realmente trouxe um boom, assim, para a profissão de perito criminal, mas, assim, que não foi suficiente para fazer as pessoas entenderem realmente. Então, foi aí que veio o lance do Amanda CSI. E tem uma frase que eu levo muito que tá na bio do meu Instagram, que é nem toda menina sonha ser bailarina. E vem justamente por isso. Pô, que profissão diferente, que coisa, né? Não habitual, principalmente para uma menina. E eu ouvi muito isso quando eu decidi. Então, eu com meus 14, meus 15 anos, pessoas diziam, por que você vai seguir isso? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E eu falava, olha, nem toda menina quer ser bailarina, né? Do mesmo jeito, nem toda menina quer ser médica, nem toda menina quer ser engenheira, nem toda menina quer ser dona de casa. Então, assim, eu não quero isso, eu quero essa outra profissão. E aí, de repente, o Instagram foi atraindo mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. E quando eu me dei conta de que tinha tanta gente interessada naquilo, foi quando eu estava ali mais ou menos em 30 mil seguidores. Sim. Foi quando a chave virou assim, eu disse, caramba, eu tenho que usar isso aqui para desenvolver melhor a profissão. Porque a gente ainda está no ostracismo, tinha aquele lance do perito, fala sobre o laudo, que eu não concordava com aquilo de forma alguma. E eu queria expandir a ideia das pessoas sobre isso. Na época veio também o caso Nardoni, né? Que aí também foi importantíssimo. Foi um trabalho lindo da perícia aqui de São Paulo. E isso também fez a gente ir para colocar estrelinhas em torno da profissão. Então, aí eu fui aproveitando para divulgar mais, e aí o negócio foi crescendo. De uma forma orgânica, que eu não esperava, mas que aconteceu e que, pô, extremamente feliz por isso, né? Nossa, é engraçado que, mano, de direto, né? Tipo assim, eu achei que você ia ter visitado outras profissões, e aí se encontrado, mas você já sabia desde os 14 que você queria, né? Exatamente. Eu já sabia ali e eu não me via fazendo outra coisa. Eu não me via assim. Se eu tivesse que fazer outra coisa, com certeza estaria relacionada a crime também. Eu tenho esse negócio aí com crime que eu gosto pra caramba. E assim, tem que ter o sangue, não pode ser qualquer crime. Eu atuo, eu sou da equipe especializada de atendimento a local de crime que envolva morte violenta. Então, teve sangue, eu tô lá junto, entendeu? Certo. E assim, eu não... Tem várias outras áreas dentro da perícia, mas assim, o que me interessa realmente é isso aí. Então, se eu não estivesse fazendo isso, eu estaria com alguma profissão que me pudesse proporcionar algo pelo menos parecido. E a sua formação, você foi escolhendo coisas que te dariam ferramentas também para chegar nisso daí, né? Isso. A carreira de perito, ela é multidisciplinar. Então, vários cursos de graduação são aceitos para você seguir essa área. Entre eles, farmácia. Farmácia é um dos que mais
é aceito. Farmácia, engenharia e ciências biológicas são os assim, que estão no topo dos que são aceitos em editais para esse tipo de concurso. Então, eu fui para farmácia. Eu gostava? Eu odiava. Eu sofri demais. Eu odiava aquelas químicas até hoje. Eu não... Aí, engraçado, todo amigo meu que chega vai ter... Amanda, olha, tô com um efeito colateral de um remédio. Não, você me ajuda. Eu fiz, jamais lhe ajudarei, meu filho. Sei. Não dá para mim. Então, fiz farmácia por conta disso mesmo. E após a concursada, eu comecei direito. Porque eu me apaixonei pelo universo mesmo, assim, do direito. Eu sempre tive muita vontade mesmo de aprender, curiosidade mesmo de aprender sobre esse curso. E após concursada, eu fiz, cara, eu vou fazer. Porque acho que conhecimento nunca é de menos, só vai te agregar. Então eu fiz, vou fazer aí. Aí me formei em direito também. Me formei em direito e hoje isso é muito útil. Eu acho que nada que você faz em termos de conhecimento vai ficar em desuso. Em alguma coisa para a sua vida você vai utilizar. Então, me formei em Direito e utilizo pra caramba nas minhas aulas. Farmácia me deu concurso, Direito me ajuda com as minhas aulas. E eu tinha também iniciado a época de farmácia, jornalismo. Mas não cheguei a concluir. Então, o jornalismo me ajudou muito para as aulas também e para o lance das redes sociais, né? Que me ajudou muito, né, nessa coisa da comunicação. Então, nada do que a gente faz assim, em termos de conhecimento cai em desuso. Assim, tudo a gente aproveita. Então, eu saí fazendo de tudo um pouquinho aí. Eu acho até que o jornalismo, acho que eu vou deixar esse assunto mais para frente, mas tem a ver com o negócio da criminologia, que eu não sei se também serve como referência. E depois a gente entra nisso, mas eu gostei que a Amanda ela é muito profissional. Eu sou muito profissional, porque tudo que eu falei aqui, ó, precisamos perguntar isso aqui, ó, porque a Amanda nunca foi em nenhum podcast, entendeu? Ela já respondeu, já matou. É que eu falo pra não, mas muito assim, obrigado. Muito objetivo. Valeu. Muito objetivo e preciso, entendeu? Mas eu queria explicar para as pessoas, né? A gente recebeu o Ricardo Salada aqui semana passada? Foi semana passada? E a gente acabou indo direto para os casos, mas não explicou exatamente o que o perito faz. Até a gente ficou um pouco confuso no final, né? Em algumas perguntas a gente estava pensando em coisas além, porque você explicou agora, tem o perito que é o forense, tem o perito que é de cena de crime. Isso. Dá uma introduçãozinha para a galera entender. Vamos lá. As diferenças de peritos, né? Quando a gente faz o concurso, a gente faz para um cargo, perito criminal. Aliás, a gente tem outros cargos de peritos, né? A gente tem o perito criminal, o perito médico legal, o perito odonto legal. Em alguns estados, a gente tem uma outra figura, que é o perito químico legal ou o perito farmacêutico legal. Cada um desses peritos, você faz um concurso próprio para aquele cargo e ele tem competências próprias. Por exemplo, o médico legal, ele vai atuar dentro do IML, fazendo lá as necrópsias e exame de corpo de delito em vivos. Né? Uma pessoa vítima de agressão, ela vai lá para que possa materializar. Porque qual é a função do perito? Materializar o crime, mostrar que aconteceu. Não basta alguém chegar e falar, olha, fulano apanhou, fulano matou cicrano. Não, você precisa materializar aquele fato. E quem materializa? O perito, através do laudo pericial, que é o documento que ele escreve, com todos os apontamentos acerca daquele fato, inclusive concluindo pela ocorrência de um delito ou não. Porque quando a gente começa a investigar, pode aquilo ali ter sido oriundo de um evento criminoso ou não. Por exemplo, vamos pegar as lesões que eu falei que o médico legal vai examinar. A pessoa pode ter se autolesionado, né? E porventura fez isso na intenção de incriminar alguém. Então, você já mudou os fatos ali. Então, o perito ele materializa o crime, primeiro ponto. Segundo ponto, o perito conta sobre a dinâmica do crime ou do suposto crime, como aconteceu. Terceiro ponto, a autoria do crime, né? Quem cometeu aquilo? Então, essas três respostazinhas sempre o perito está buscando, seja ele em que cargo ele tiver. O químico, o médico, o odonto, o criminal. Então, o médico vai fazer essas funções. O odonto, ele também atua em nível de ML, fazendo exames de face, né, que é a competência dele. O químico farmacêutico legal vai trabalhar com análise de drogas, com toxicologia, por exemplo, análise de vísceras para saber se uma pessoa foi envenenada, por exemplo. E o criminal, que a gente fala assim, é o clínico geral, ele faz de tudo um pouco. O criminal, ele atua tanto em locais de crime,
como ele atua em laboratórios forenses. Por isso que vem o nome forensics aí, né? Esses laboratórios, pode ser um laboratório de papiloscopia, que é o de impressões digitais, o de balística, que é aquele que faz análise de armas de fogo, o de DNA, que é um dos mais conhecidos, análise de conteúdo de áudio e imagem, de dispositivos eletrônicos. Assim, é uma infinidade de laboratórios que podem existir. Aí vai depender da estrutura daquele instituto de perícia, né? E o exame em local de crime, que aí é só o perito criminal que faz. É competência dele examinar o local e tudo que tiver naquele local, que é o que eu faço. Nos locais de crime, você pode ter locais de crimes que envolvam mortes violentas, né? Como homicídios, suicídios, acidentes. Acidentes que podem ser de trânsito, domésticos, de trabalho. A gente tem locais de crime contra o patrimônio, que aí geralmente você não vai tender a ver sangue, né? Por exemplo, explosões a caixa eletrônicos, arrombamentos de residências ou de imóveis comerciais, por exemplo. Local de crime ambiental, uma mata protegida que foi desmatada, por exemplo, uma venda ilegal de madeira. Então, tudo isso a gente faz em local de crime. Eu atuo em local de crime com morte violenta. Então, qual é o meu papel quando eu vou lá? Materializar, dizer que ali... Porque eu posso chegar numa cena que não tem um cadáver, mas que pode ter o que parece ser sangue ali. Qual é o meu papel? Aconteceu um crime aqui ou não? Vai ser parte do zero. Pode ser que, examinando aquelas manchas lá, eu descubra que nem é sangue, é ketchup. Então, não, aqui não aconteceu crime nenhum, mas eu tive que examinar para demonstrar isso, né? E aí a gente examina o local e tudo que está nesse local, inclusive o cadáver. Então, a gente faz a análise externa do cadáver, o que a gente chama de perinecrópsia, né? O médico lá no IML faz a necrópsia, a gente faz a perinecrópsia. E por que a gente mexe nesse cadáver? Justamente porque a gente vai examinar as lesões, através das lesões a gente pode concluir por uma arma de crime utilizada. Concluindo por uma arma, a gente faz a busca num local ou na região mediata dele em busca dessa arma de crime e tudo vai sendo orientado. E, no final, a gente quer falar quem cometeu esse crime, de que forma cometeu esse crime. Por que é importante de que forma? Porque a gente tem crimes que eles acabam tendo uma pena maior dependendo de como foi cometido. Por exemplo, a vítima teve chance de defesa, foi um crime cometido em emboscada, por exemplo, que qualifica o crime de homicídio. Então, a gente vai ter que dar todas essas explicações sobre como aconteceu, até para que uma pena possa, porventura, ser aumentada. Então, quando a gente faz o concurso para um desses cargos, a gente vai fazer qualquer coisa que seja da competência desse cargo. Então, se eu faço para perito criminal, eu vou poder atuar em local de crime ou eu vou poder atuar em laboratório, em qualquer um desses laboratórios. Eu já atuei em laboratório, já atuei com análise de áudio e imagem e já trabalhei em laboratório de análises físico-químicas. Mas o que eu realmente gosto de fazer é ir para o local de crime. E as pessoas perguntam muito assim, né? Ah, mas não deve ser fácil ver tudo aquilo, ver toda aquela violência. Sabe que para mim pior era quando eu atuava com análise de áudio e imagem. Porque quando a gente chega num local de crime desse, o evento aconteceu. Né? Pelo menos se espera que tenha acontecido, que não perdure. Então, a gente espera que tenha acontecido. Então, vai chegar lá, já foi. Você vai ter um cadáver, você vai ter sangue, você vai ter choro, gritaria no entorno. Mas aconteceu. Quando eu atuava em laboratório de análise de imagem, né, de vídeo, aí era terrível, porque a gente tinha que ver acontecendo. E eu acho que isso era pior. Ver um crime acontecendo. Então, a gente tinha que analisar um vídeo de alguém sendo assassinada. Quando era só assim, chegou um tiro, uma execução, estava ótimo. Mas quando a gente fala de facção criminosa e a gente fala tribunal de crime, por exemplo, e a gente tem tortura, e, nossa, aí você tem que ver inúmeras vezes aquilo do início ao fim, porque você tem que pegar informações. Eu consigo identificar aqui o autor, eu consigo pela voz, eu consigo pela imagem identificar alguém, e o local, eu consigo saber onde é que isso... Então, eu vou assistir inúmeras vezes aquilo. E não é legal você assistir inúmeras vezes. Você fica com aquelas vozes assim na sua cabeça. E pedofilia, né? A gente via muito vídeos assim de pedofilia e isso era terrível. Você tinha que ver inúmeras vezes. Então, eu ainda acho que esse setor ele é pior. E ao local, não, assim, a gente vai lá. Porque o local parece frio, né? Quando é vídeo, tá vívido, né? Exatamente como foi. Mas não sei, isso aqui pode ser uma coisa totalmente leiga e ignorante da minha parte. Mas quando era vídeo, era mais fácil ou era mais difícil? Porque, pelo menos no vídeo, meio tá claro ali, às vezes tá claro o que
que rolou mesmo, né? De resolver, Pra chegar à né? conclusão, É, você fala, né? isso. Não, aí é mais fácil. É tanto que quando a gente chega num local de crime, assim, com morte violenta, a primeira pergunta que a gente faz, tem câmera de segurança? Uhum. Pra saber se foi filmado. Porque se foi filmado, ótimo, já tirou aqui metade do meu trabalho aqui, né? Se não tem, aí eu vou ter que, a partir da análise, o que a gente chama de vestígios, né? Vestígios são elementos que estão lá na cena que podem ter relação com aquele fato. Então, você vai ter que chegar àquela conclusão por meio da análise daqueles vestígios, posicionamento dos objetos, morfologia das manchas de sangue. As manchas de sangue falam muito pra gente. Então, a partir da morfologia, do desenho que uma mancha de sangue está na cena, eu posso ter informações importantes, como a vítima estava em pé, a vítima já estava no chão, a vítima estava andando, a vítima estava correndo, foi feito algum movimento brusco aqui, a região do corpo atingida, quanto tempo que aquilo aconteceu. As manchas de sangue me respondem tudo isso. Certo. Então, elas são mais uns vestígios que a gente tem na cena de crime, né? Então, a gente vai fazendo a leitura por isso, né? Qual o problema aí? Que muitas vezes as pessoas falam, às vezes a perícia acaba que não conclui por nada, né? A gente escuta muito isso. Mas por quê? A gente tem um problema muito sério, que é a falta de preservação da cena de crime. Aqui no Brasil, um crime acontece, as pessoas, em vez de dizerem, não, Deus me livre, não vou chegar nem perto. Pelo contrário, elas querem ir, elas querem filmar, elas querem fazer uma live da cena de crime. Elas querem. Então, nisso, elas pisam. Eu te falei da importância das manchas de sangue. Aí, imagina se... A morfologia me diz muito. Aí, alguém chegou lá e pisou naquela mancha de sangue. Já era a minha morfologia. Aí, às vezes, eu tenho um projétilzinho que tá lá na cena de crime. Aí, alguém chegou caminhando, chutou. Às vezes a pessoa está com um calçado que tem um solado assim, bem expressivo, e o projétilzinho encaixou naquele solado e a pessoa levou embora. Então tem tudo isso. Então, se tira vestígios importantes que me dariam dinâmica, que me dariam até autoria, porque se a pessoa, o autor tiver sangrado na cena de crime, pelo sangue dele eu pego o DNA, bingo, eu chego na autoria. Mas se justamente foi aquela mancha de sangue que alguém pisou e já era, né? Então, a gente acaba que com essa falha, é o que eu chamo de espetacularização da cena de crime. As pessoas veem uma cena de elas endoidam e elas querem ir para junto para ver aquilo. Então faz a gente perder muito. Então aí complica. Quando a gente tem a cena lá preservada, bonitinha, a gente consegue ter todas essas informações. Mas quando não, e é a maioria das vezes, aí já era, a gente não consegue. Isso é interessante, tudo que você está falando, por dois motivos. Realmente, né, o trabalho do perito... As pessoas acho que nem processam que existe, né? Porque acho que fica muito quem está lá falando na frente, que ganha os créditos, né? É o policial que resolveu, mas ele não sabe que tem 1 milhão de outras coisas que tem que, como uma orquestra, andar junto para dar todos os elementos necessários para ele ir lá e falar, então foi isso. E isso é interessante também, porque tem a ver com... As pessoas, elas acham que a polícia é lenta, que a polícia anda devagar, porque quando você começa a contar... Eu mesmo não tinha processado tantas possibilidades para poder resolver um crime e realmente não teria resolvido se não tivesse tudo isso, assim, entendeu? Exatamente. As pessoas não têm essa ideia. Elas geralmente falam muito isso. A polícia não soluciona. Mas porque muitas vezes os elementos foi a própria população que indisponibilizaram para a gente isso. Uma coisa, assim, quando a gente fala das armas semiautomáticas, automáticas, quando você dispara, o estojo, que é o que reveste lá a munição, é ejetado para fora da arma. Aquele estojo, não só o projétil que foi expelido, mas também o estojo, ele me dá a arma do crime. Sabe o que acontece muitas vezes nos locais? Os curiosos entram lá, acham aquilo bonito, legal. Nossa, eu nunca vi isso aqui. Leva para casa. Leva, bota na estante, enfeita, de verdade. Pinta, faz colar. Faz colar. Eu já peguei na cena de crime um carinha com colar. Não é porque eu achei na rua. É assim, isso acontece pra caramba. Já aconteceu uma vez de uma pessoa... Uma vez, não, várias vezes. As pessoas chegam nas cenas, aí começam a ver os estojos, aí começam a juntar. Pra dizer, não, porque eu ouvi que a perícia precisa disso. Aí vai junta, bota na mão. Aí quando chega, ó, aqui, tudo peguei pra você. Eu fiz, não! Aí já era, que eu não vou mais utilizar, porque não tem idoneidade, né? Eu não sei de onde aquilo veio. Por mais que a pessoa diz, não, mas eu coletei daqui.
Eu não posso ter certeza disso, eu tenho que pegar no ambiente aquilo, né? É o que a gente chama de cadeia de custódia. Então, assim, a gente perde muito e aí a gente não consegue dar a resposta que a gente quer para a população. Por exemplo, tem uma arma de crime no local. Se tem arma de crime, eu posso ter o DNA do criminoso ali, eu posso ter uma impressão digital do criminoso. Mas aí, antes da polícia chegar, o curioso já foi lá e manipulou aquilo lá. A gente encontra muito isso em locais de arrombamento, né? Casas, estabelecimentos comerciais são arrombados. E aí, para tentar continuar recebendo clientes ou utilizar aquela casa, os próprios proprietários, eles mexem naquilo e afastam. Eles, não, isso aqui é para perícia, eu vou deixar aqui no cantinho. Já era, eu perdi impressões digitais, eu perdi DNA ali. Então, muitas vezes, os crimes eles não são elucidados por conta disso. Tem outros fatores também, por exemplo, baixo efetivo. A gente sofre muito com baixo efetivo. Seja qual for a polícia, tem baixo efetivo. Então, são muitos casos, uma criminalidade alta, porque a gente tem um país que não tem uma criminalidade baixa, para poucas pessoas atuando. Então, com certeza, vai ter casos que eles não vão conseguir ter a atenção que eles precisariam ter, porque tem baixo efetivo. Então, junta essas duas coisas e aí você começa a entender por que não se chega sempre a uma conclusão sobre um fato. Não, e porque é difícil mesmo, né? Assim, tem coisas que vocês chegam que falam, mano, como? A gente não pensaria nessa possibilidade de começar a resolver. Até é legal quando você dá esses exemplos, e eu queria até te pedir algum exemplo de alguns casos específicos, porque é fascinante ver, falar assim, olha, essa mancha estava daquele jeito, então por isso eu deduzi que aconteceu isso. Aí quando cai essa ficha, eu acho que o pessoal começa a olhar e falar, não, realmente é uma coisa muito maior do nosso entendimento para a gente ficar criticando, sabe? Não, tem números. Até pega o caso bem emblemático aqui, o caso Nardoni, por exemplo, né? O apartamento tinha sido limpo. E aí a gente vai lá com nossa tecnologia, usa um luminol, o luminol ele vai mostrar onde tem aquelas manchas que foram limpas, porque assim, o sangue ele tem propriedades que fazem, assim, para falar uma linguagem menos técnica, né, que faz ele impregnar nas superfícies, né, porque ele escorre, por exemplo, isso aqui é poroso. Se escorre uma gota, se cai uma gota de sangue aqui, ele vai entrar aqui na estrutura desse material, porque ele é poroso. Então, eu vou limpar, eu estou limpando aqui por cima. Mas, na verdade, ele está nas entranhas disso aqui, que o meu paninho de limpeza não vai chegar. Então, não adianta você tentar limpar. Aquilo vai aparecer. Então, o caso Nardoni, por exemplo, foi desse tipo, né? Quando se passou o luminol e você via... As manchas de sangue, elas tinham um trajeto que a gente chama gotejamento em trilha, que mostrava que a fonte de sangue, a gente sempre fala assim, fonte de sangue, né? Que a fonte de sangue, que no caso era a menina, que a fonte de sangue estava a uma baixa velocidade, por isso as gotas eram, as manchas eram gotejadas, e aí para cada velocidade vai ter um aspecto específico daquela forma, se ela tem o que a gente chama de mais espinhos, menos espinhos, né? E aí bem técnico você vai entender... de um jeito, de uma abordagem mais técnica, mas fato é, você consegue saber a velocidade com que aquela mancha caiu. Então, ali se via que era uma mancha produzida a uma baixa velocidade e que, pelo tamanho delas, pela morfologia nesse sentido, mostrava que caiu a uma altura tal. E essa altura não era a altura máxima da menina. Então, essa menina deveria estar sendo transportada. Aí começa-se a montar as coisas, veja, por uma mancha de sangue. Né? Então, se começa a montar, depois aquele acúmulo, que a gente chama manchas de sangue empossadas, um acúmulo do lado lá do sofá. Então, peraí, essa fonte de sangue permaneceu parada aqui, para que esse sangue empossasse. Então, entra a ferida, e aí a informação importantíssima, já entrou ferida. Por quê? Porque saindo do elevador, as manchas de sangue já começavam. Então, olha quantas informações a gente teve com a análise de uma mancha de sangue. A fonte de sangue já entrou sangrando, entrou a baixa velocidade e entrou sendo transportada por alguém numa altura de tanto. Depois, essa fonte de sangue permaneceu ao lado do sofá. Olha quantas informações. Isso aí já é a dinâmica do fato. Aí a gente chama fonte de sangue. Aí depois, a gente vai pegar aquele sangue lá, vai fazer um DNA, vai comparar, por exemplo, com o da vítima, porque eu posso comparar com vários outros, posso comparar com um dos possíveis autores do fato, e se chegou que era da menina.
Então, aí eu já mudo, o meu linguajar não é mais minha fonte de sangue, é a minha vítima. E assim a gente vai construindo. Então, vários casos assim vão acontecendo diariamente, mas nem todos são transmitidos, né? E é por isso que eu acho importantíssimo a gente falar sobre perícia. A gente ter esse serviço de YouTube, de Instagram, levando a perícia para a realidade das pessoas, para elas entenderem como esse trabalho é importante e principalmente para entenderem a necessidade de você preservar aquele local. Talvez se esse caso da menina Isabela tivesse acontecido no meio da rua, uma via pública, por exemplo, a gente não poderia não ter chegado nas mesmas conclusões. Por quê? Porque poderia ter perdido muitos vestígios importantes. Ali era um apartamento. O público não tinha acesso. Né? Então, você ainda conseguia ter vestígios lá intactos. Mas quando você leva para uma via pública, por exemplo, isso já fica muito problemático e você pode perder. Então, existem vários casos que, diariamente, eles vão sendo solucionados dessa forma. Com a leitura, por exemplo, de uma simples mancha de sangue. E o que eu acho interessante é que tem o luminol, que é uma tecnologia ali, realmente é uma ferramenta que vocês usam, mas eu não sei, posso estar errado, mas a parada de você ver a morfologia da mancha de sangue, etc e tal, é um conhecimento que basta olhar, né? Eu imagino que vocês têm essa parada muito de ver, assim, de você ter visto tanto ou ter estudado tanto que você só de olhar, você já mais ou menos tira essas conclusões, né? A gente entra numa cena de crime, mas você já vai tipo Dexter, assim, você entra, aquilo já vai, aquilo já vai aparecendo na sua cabeça, você vai entrando naquilo, você vai vivendo aquilo. Cada vestígio que você vê, a imagem já vem na sua cabeça de como aquilo foi produzido ou pode ter sido produzido, sabe? Eu já fiz casos, por exemplo, já fiz uma vítima que estava desaparecida, uma moça que ela estava desaparecida, e se tinha suspeita de que ela tinha passado pela casa de uma pessoa, de um homem. Então, a gente entra no zero. Eu vou entrar na casa dessa pessoa e o meu papel é, a vítima passou por aqui, se aconteceu algo, o que aconteceu aqui? Então, você entra no zero. Aí você vai olhar item por item, detalhe. É um trabalho minucioso. Muitas vezes você pode passar de 1 hora, você pode passar 8 horas. Vai depender do que tem ali para você ver, né? E aí, analisando esse local, eu cheguei à conclusão, não, a moça esteve aqui e ela foi morta. E estava um local totalmente limpo. Mas aí você vai usando algumas tecnologias, você vai usando luminol. Eu lembro que eu cheguei lá numa fronha que eu vi, existia uma manchinha de sangue central nela, e essa manchinha de sangue já me levava a pensar numa asfixia mecânica, né, que a gente pode ter por esganadura, por estrangulamento, quando a gente usa um instrumento aqui. E é comum que a vítima sangre um pouco. E justamente, provavelmente ou aconteceu na cama ou ele usou o pano para tentar cobrir a fronha para tentar cobrir a cabeça da vítima enquanto se estrangulava, para que ela não gritasse. Então, vai aquela manchinha de sangue. E bingo, né? Foi o que tinha acontecido. Era um apartamento que ele era muito metódico em termos de organização. Aí, uma das leituras que se fazia essa vítima, ela também foi retirada aqui em um procedimento super metódico. E quando a gente encontrar essa vítima, esse lado metódico também vai estar expresso no corpo da vítima. Olha que loucura. Mas porque você vai relacionando os vestígios. E eu lembro que eu falei com o delegado de polícia, eu fiz, olha, a vítima passou por aqui e ela está morta. E eu lembro que ele falou, morta? Tem certeza que ela está morta? Tenho certeza. E procura, porque eu acho que está no raio de, no máximo, 2 quilômetros deste imóvel. Aí eu lembro que se começou buscas e naquele mesmo dia, acho que umas 5 horas depois, se encontrou o corpo dessa vítima numa mata que estava a 908 metros daquela residência. E estava metodicamente embalado. Estava embalado em 2 invólucros. Um deles era um saco de um colchão. Estava todo trançado com fio. Batia perfeitamente com o nível de organização do apartamento, né? E bingo, a morte tinha sido por asfixia mecânica também, só que na modalidade esganadura, foi uso das mãos, como a menina Isabela também. Agora, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Agora, assim, quando vai um caso específico, eu fico muito curioso. Que é o seguinte,
Tem duas coisas que eu acho que é da hora, que assim, que é da hora, né? Você vê, toma cuidado, porque... Mas Não, tá, a gente entende. A gente tem o seu fascínio não pode passar de um certo como, nível. Olha, não, eu também mas tô tomando olha, cuidado aqui. Eu te entendo, porque tem vezes assim que eu chego numa cena de crime e de repente, olha, eu vejo uma lesão assim que eu ainda não tinha visto, ou uma lesão assim conhecida, mas que ali tava tão perfeitinha. Aí algumas vezes eu me pego olhando e falo, nossa, que linda! E a povo olha pra mim assim e fala, nossa, sinal de verdade, que coisa linda isso aqui. Não, vem ver isso aqui. Que eu vou... Nossa, aí você tem que se segurar. Não pode mostrar tanta empolgação. Mas é o que eu falo, é ciência. A gente tá olhando a ciência da coisa ali. Então eu vou reformular. Uma coisa que eu acho bastante interessante é que, assim, você levou em conta o psicológico daquela pessoa antes mesmo de saber se ele era ou pelo menos desconfiava que ele era um potencial assassino ali, né? Então você falou, cara, esse cara aqui é extremamente metódico, que a gente até chegou a pincelar com o Salada, o organizado e o desorganizado, né? E aí você fala, cara, esse cara é metódico, esse cara, ele vai tomar muito cuidado com o que ele vai fazer para deixar o menor número de vestígios possíveis. Então você já tinha essa informação na sua cabeça que eu não sei. Aí eu já te pergunto, que eu quero fazer duas perguntas. Se essa parte psicológica do potencial assassino que vocês estão lidando é uma coisa que também é, tipo, vamos dizer assim, da sua alçada. Boa pergunta. Eu ia falar a mesma coisa, tá excelente. Você achou bom que você ia. Exatamente, mas vai lá. Então, porque realmente essa parte psicológica, para mim, por exemplo, eu gosto muito porque eu acho fascinante assim, como funciona a mente desse cara e como ele faz para esconder essa parte da personalidade e se parecer com, vamos dizer assim, um ser humano funcional. Mas essa é a primeira pergunta e a segunda é, por que 2 quilômetros? São essas perguntas. Boa. Então, vamos lá. Já assistiu Criminal Minds? Você que gosta dessa parte psicológica da coisa. Então, Criminal Minds é uma série muito legal que ele trata justamente dessa leitura psicológica, né? Uhum. Que a gente chama... mostra a atividade de peritos. Eles são peritos e eles são chamados de profilers. Porque eles fazem justamente essa leitura psicológica de uma cena ou de uma vítima para se chegar na pessoa que fez. Isso é o papel do perito. Só que isso é pouco realizado aqui no Brasil. E por quê? Já que é tão importante? Porque a gente não tem efetivo para isso. Uhum. Então, a gente não pode ficar criando equipes especializadas em coisas tão específicas, porque vai faltar em coisas que estão sendo mais requisitadas. Então, infelizmente, a gente perde muito porque a gente não tem pessoal suficiente. Então, primeiro, é papel do perito fazer essa leitura psicológica. É uma área específica da perícia, é uma perícia que a gente chama psicológica. Isso ficou muito debatido, até hoje se debate muito sobre isso. Por quê? Porque a perícia, ela é objetiva. Ela trabalha com critérios inicialmente objetivos, porque ela trabalha com a ciência. Uhum. Então, ela dá o resultado de algo embasado na ciência. E você precisa obedecer critérios objetivos para isso. Quando eu trato da parte psicológica, eu estou tratando de subjetivismo. Então, muitas pessoas na área combatem essa parte psicológica, vamos chamar de vestígios psicológicos. Combatem isso, que dizem, isso não é perícia, porque isso é subjetivismo. Mas já existe outra vertente da doutrina específica que diz, sim, isso é perícia e isso tem que ser utilizado. Eu parto para essa segunda vertente. Eu acho que quanto mais informações a gente tiver, massa. E a psicologia é ciência. Então, como que eu não posso utilizar isso? Claro, dentro de limites, dentro de padrões e tudo muito bem embasado. Então, esse caso que eu citei para vocês, ele me marcou tanto que foi justamente o primeiro caso que eu utilizei com embasamento em vestígios psicológicos. Quando eu entrei na cena, eu lembro que eu vendo aquilo, eu quis ligar para uma amiga que também é perita e que tem graduação em psicologia, mas ela não usava isso dentro da perícia, né? Não existia essa área específica. E eu chamei e pedi para ela ir na cena. E ela foi fazendo, principalmente ela, foi fazendo toda essa leitura psicológica. Que no final a gente sentou e fez, o que é que a gente conclui com isso aqui? Ela disse, conclui isso. Eu falei, concordo, estou vendo isso mesmo. Então, a vítima está morta, a pessoa é metódico, esse corpo vai estar aqui perto, isso aqui, perfeito.
Por que eu concluí que o corpo estava no máximo 2 quilômetros de distância? Dentro do apartamento, no meio de toda aquela organização, existia uma pá. Uma pá. Essas de construção. E aquilo não encaixava. E a pá estava limpa, bem posicionadinha assim na parede da cozinha, bem direitinha. Tudo nesse apartamento era assim, tudo milimetricamente posicionado. Apartamento inteiro. E tinha essa pá. E você olha e diz assim, cara, essa pá não encaixa. Ela tá organizadinha, ela tá limpa, ela estava limpa. Mas uma pá do nada aqui dentro, isso aqui não encaixa. Então a gente fez, aquele sangue naquela fronha, e as coisas que a gente foi vendo mais. O computador tinha sido resetado, que estava lá. Então, assim, foi uma coisa assim, que você organiza, que você pensa. Então, aquela pá ali, a gente fez, não. Essa pá, ele usou, ou provavelmente ia usar para enterrar essa vítima. Aí fui atrás da informação. Ele tem carro? Ele não tinha carro. Ele tem uma moto. Ele tem uma moto. Cara, mas para você transportar um corpo numa moto, complicado. Então, se ele fez isso, ele foi na madrugada para evitar ser visto. Ser visto, ele ia ser de alguma forma, porque era um corpo numa moto. Ele não ia carregar o corpo na mão, porque aí ia ser mais fácil ele ser visto. Então, para ele poder ir o mais rápido possível, ia na moto. Então, ele não foi longe. Um corpo que está dentro de uma moto, tem essa pá aqui, ele cavou um lugar para enterrar essa moça. Então, ele não foi longe. Então, eu fiz ele no máximo, ele andou pouco aqui. 1 quilômetro, 2 quilômetros que ele andou. Pega o mapa da região, aí pegamos o mapa e tinha uma mata. Fez, olha aqui a mata, ela está dentro aqui disso aqui. Vamos fazer as buscas na mata, né? E, assim, isso, por exemplo, do que eu fiz, não era nem competência do perito fazer. Isso aí o próprio delegado de polícia organiza. Mas aquilo estava tão na emoção, aquilo ali acontecendo, que aí eu já fui, vamos embora, vamos fazendo as coisas aqui. Vamos ver essa mata, pega um mapa, vamos... Eu tenho muito essa vontade de fazer o negócio. Sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Então, eu passo do meu horário, eu esqueço de comer, mas eu quero fazer aquilo, porque aquilo me move. E aí a gente foi e viu essa mata, e quando foi fazer as distâncias, estava a 908 metros daquela residência. E aí depois fomos pegar câmeras de segurança de um possível trajeto, quais as ruas que ele pode ter utilizado. E uma das câmeras de segurança a gente viu depois que pegou ele numa moto com o corpo da moça naquela moto. Ele falou que estava transportando um tapete na madrugada, que foi muito esquisito exatamente, essa exatamente. Então ele tinha... Aí você pergunta, mas ela estava numa cova mesmo? Não, ela tinha sido jogada na mata. E a pá... Então, aí vem um efeito surpresa. Depois a gente descobriu que um vizinho, na madrugada, ouviu o barulho, achou estranho, saiu para a janela e viu ele colocando aquilo, né, que parecia ser um tapete ou um corpo em cima da moto e saindo. E gritou e falou, o que é que tu tá fazendo? Aí ele disse, fica aí, não se mete não. Isso a gente soube depois, né, uma das testemunhas do processo. E ele saiu com isso. Então, talvez ali, quando ele foi surpreendido, ele não pôde, achou, talvez, que teria que fazer uma coisa mais rápida. Aí é o efeito surpresa. Talvez, se ele tivesse feito tudo no tempozinho dele, a gente poderia nem ter encontrado essa moça. Afinal, ele era organizado, ele era metódico. Mas ele foi surpreendido. Então, talvez isso fez... Ele não ia até aquela cova, que ele tivesse cavado ali perto, até, acredito. Acho que ele teria cavado até antes de Eu acho que ele teria... Eu acho que ele matou, a moça permaneceu um tempo dentro do apartamento, enquanto ele fazia tudo isso. Enquanto ele pensava no que ele ia fazer. Até porque para ele encontrar saco de colchão... não tinha colchão novo na casa. Eu olhei isso também. Não tinha colchão novo na casa. Então, ele foi atrás desses elementos. Uma pá. Onde que ele ia ter uma pá para cavar ali? Aquela pá não encaixava naquele apartamento, que não tinha nenhum quintal. Aí depois descobrimos que a pá, ele tinha pedido ao vizinho, a um outro vizinho, emprestado uma pá. Então, eu acredito que essa moça morreu, matou essa moça ficou um tempo dentro desse apartamento, enquanto ele arquitetava tudo isso com relação à desova. Mas você acha que, só
eu fingindo que eu sou alguém, né? Tá. Detetive. Não, mas a gente fica... Porque é muito fascinante quando você fala, foi por Porque isso, é foi meio por que um isso. enigma, né? Vira um Exato, enigma. exatamente. É demais. Porque assim, ó, ele era um cara organizado, certo? E ele matou primeiro a moça e depois ele foi programar a parada de como se livrar ou desovar o corpo. Sim. Mas então você acha que ele matou ela de maneira premeditada ou que em alguma ocasião ele foi lá e matou ela de maneira passional, vamos dizer assim? Eu acredito que não foi nem premeditada, não. O histórico é que a moça não era lá da Paraíba, né? Era do estado vizinho de Pernambuco. Ela tinha conhecido ele na internet, foi lá encontrar com ele e ficou uns dias na casa dele. Então, eu acredito que em algum momento algo deu errado ali e ele fez o que fez. Eu acredito, né? Não, tá. Mas com base só no meu achismo mesmo. Sim. Não, porque eu pergunto isso porque tem algumas características que parecem ser um psicopata. Então, né? isso foi muito levantado, está sendo investigado, assim. Apareceram várias outras garotas que disseram que ele tentou estuprar ou que ele estuprou, né? Mas até agora, o caso está sob sigilo de justiça até, então eu não tenho nem mais detalhes. Se apareceu de repente um outro corpo relacionado a ele, mas isso foi bastante questionado, assim, e está sendo investigado. Isso não é um caso tão antigo, é um caso desse ano ainda, então ele ainda está andando, mas eu não descarto, não. Eu não descarto, não. Nessa situação, eu acredito que realmente houve algo que aconteceu ali que fez ele chegar a esse ponto. Sim. Mas não indica que ele não tenha feito, nem que ele não iria fazer outras coisas do tipo, né? Mas naquele momento eu acho que aconteceu assim. A Certo. pá é uma falha no plano dele, meio assim, esquisita, né? Que fala assim, não, dá até raiva. Fala, você tava indo tão bem, cara? Você deixa a pá? Péssimo assassino, né? Aí é o que eu acho, o efeito surpresa. Ele não contava com o fato de alguém vê-lo fazendo aquilo. Então ele teve que se apressar. Aham. E quando a gente se apressa, a gente comete falhas. Então ele não devolveu a pá, ele não enterrou, ele apenas jogou na mata e aí facilita, né, a gente achar, obviamente. Então, eu acho que o efeito surpresa contou muito aí. Mas quando você vê Criminal Minds, aí isso aparece bastante, né? O que deu errado que fez ele fazer isso aqui? Porque isso aqui não tá comum para esse perfil, né, de criminoso. Então, algum efeito surpresa teve que fez a pessoa mudar o seu modus operandi. É porque parece simples, né? Tipo assim, Exato. eu fiz direito também, Tá. mas a minha faculdade de direito foi igual a sua de farmácia. Eu não vi a hora de acabar aquilo lá. E eu lembro de um professor de processo penal, eu acho, Maurício Januzzi, muito gente boa. Mas ele falou uma vez assim que para você fazer o crime perfeito, você não pode ter corpo e você não pode ter arma. Quer dizer, arma do crime, né? Óbvio. Se essas duas coisas a perícia não encontrar, fica muito difícil de você achar o autor do crime. Isso tem verdade nisso? Não, uma grande groselha? Se eu for pensar num crime assim, para não ser descoberto, lógico, faz todo sentido. Não vou ter a arma, porque a arma não vai me ligar à pessoa, não vou ter um corpo, porque aí vai ficar aquele questionamento. E será que aconteceu? Mas eu vou te dar um exemplo que faz cair por terra isso aí. Caso Elisa Samúdio. Sim. Você não tem corpo até hoje, você não tem arma até hoje. E você tem pessoas que foram julgadas e condenadas por um crime de homicídio, sem um corpo e sem uma arma. Por quê? O próprio Código de Processo Penal fala que na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, que é o exame pericial, né? O exame do local de crime, o exame necroscópico, né? Que é a autópsia, né? Na impossibilidade por terem desaparecido os vestígios, que é o caso, por exemplo, o corpo, até hoje ninguém encontrou, nem a arma ninguém encontrou, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Lembra que o goleiro Bruno tinha, acho que era o sobrinho, foi o sobrinho que deu o start na incriminação. O sobrinho que uma hora chegou para a polícia e falou, não, eles mataram. Tá. Até então, tudo estava sendo cogitado. A menina sumiu, a menina tinha uma medida protetiva. O que se sabia é que ela iria encontrar com ele. Então, ele possivelmente foi a última pessoa que teve contato com ela. Ele é suspeito. Agora, morreu? A gente não tinha elementos para dizer que morreu. Foi encontrado sangue no carro, se não me engano, não sei se era sangue dela, acho que era sangue dela, mas só sangue não é suficiente para você dizer que alguém morreu, que alguém foi ferido, mas pode ter sido ferido por N motivos, inclusive por N pessoas.
Mas aí foi quando entrou o sobrinho, em algum momento, que falou. Então, ali já se levou para outra coisa, né? E eles foram julgados com base na... Lógico, tinha algumas provas materiais, que era o boletim de ocorrência que ela tinha, mas, assim, nada relacionado àquele dia se tinha. Sei. Mas se tinha as provas testemunhais. E quando a gente fala de um crime de homicídio, o julgamento se dá não por um juiz, mas por um tribunal de júri. E o tribunal de júri é composto de pessoas da sociedade. E pessoas, não necessariamente, elas têm que entender de direito para estar ali. Então, tem pessoas que estão ali leigas, que vão comprar a história que convencer. Essa história precisa ter provas? Não. Se eu me convencer por uma historinha contada pelo advogado ou pelo promotor de justiça, eu vou dar o meu veredito. Então, o júri se convenceu que, com aquelas coisas que foram apresentadas, eram suficientes para concluir que o Bruno tinha matado a Elisa Samúdio. Entendeu? Sim. Então, por mais que eu não tenha corpo, por mais que eu não tenha arma do crime, isso não vai me significar que eu vou ter o crime perfeito. Porque eu vou ter outros elementos que podem me incriminar por aquilo. Aí você diz, mas não são elementos que vão dar certeza. Se fosse um juiz julgando, ele diria, não, eu não posso. Porque eu entendo de direito e eu sei que a gente parte de um princípio que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Certo. Se ninguém está me provando... Prova testemunhal, ela é falha. Ela é falha. Ela é feita de emoções. Então, um juiz não daria, mas um tribunal de júri. Sim, o tribunal de júri dá. Né? Ah, Amanda, mas você acha que não matou? Não, acho que matou mesmo. Acho que foi aquilo que aconteceu mesmo. Mas o direito, ele trabalha com prova. Você tem que provar aquilo. E uma prova testemunhal, ela é falha. Mas para um tribunal de júri não é. Então, por mais que eu não tenha o corpo, por mais que eu não tenha a arma do crime, eu posso ser incriminado por aquilo. Ainda assim. Ainda assim. Não querendo dar um tutorial aqui, mas assim... Crime perfeito. Eu sempre falo que eu seria um péssimo assassino também. Tinha até piada no show, porque eu não sei nem se Vanish limpa mancha de sangue. Eu não sei... Eu ia falhar, A gente já descobriu que não adianta. Não adianta, né? Limpar vai limpar ali, né? Superficialmente, mas... Tem que tem que esfregar bem ali, então é mais difícil. Mas assim, o que me faz parecer é que, na verdade, e o Salada falou um pouco sobre isso, o metódico, normalmente, ele vai falhar em algum ponto, então ele é mais fácil de rastrear também, porque gera padrões e aí você consegue, enfim, juntar A com B. Mas, então, o cara que é o crime mais difícil é o loucão que vai improvisando e que você não consegue nem prever. Você não tem a possibilidade de... Tipo, então, no caso, assim, como é que eu posso... Que termo que eu posso usar? Tipo um cachorro louco, assim, que sai eu batendo acho, assim, e matando. O que tiver menos detalhes. O que for mais... A gente teve um serial killer em Goiânia, né? Que foi o... Meu Deus, deixa eu lembrar o nome dele. A imagem dele tá na minha cabeça. Agora? Tiago, acho que é o Tiago. André, não foi dá o uma que foi agora. Acho que É o da moto? É o que ele matava as pessoas em parada de ônibus, na rua. E era acho sempre que é mulher? Thiago, o Era nome isso? dele. Depois passou a ser só mulher. Mas tá. antes, é porque isso não era noticiado. Ele já matava antes. Assim, eu acho que ele matava travestis antes. Depois ele mudou e ele passou a matar mulher. Nossa, tem uma pessoa muito legal para vocês conversarem, se vocês gostam disso, vou indicar, que chama Aline Lobato. Ela é lá de Campina Grande. Ela é a única pessoa no Brasil que tem doutorado em psicologia investigativa. Que da ela hora. é o máximo. E ela é chamada, ela não é perita assim concursada, mas ela tem esse trabalho de profiler assim. Ela é muito respeitada. E ela, nesses casos serial killers famosos, inclusive nesse do Tiago, ela é chamada pela polícia. Ela é contratada pela Secretaria de Segurança. Consultoria. Ela é incrível. Cara, eu adoro. Essa é a parte que eu mais gosto. Ela é incrível. Eu também. Eu queria muito me aprofundar mais nisso. Então, assim, muitas vezes eu converso com a Aline e ela vai me tirando essas dúvidas, ela vai me contando, né? Então, assim, o que o Tiago fazia? No meio da rua, do nada, ele passava, um tiro. Cara, tu vai investigar o quê? Quais os elementos que tu tem? Pouquíssimos. Entendeu? Então, assim, os que tiver menos detalhes, cara, vai ficar... Porque você não tem tanta coisa, assim, pra você investigar. Você parte assim, cara, o que eu vou fazer aqui? E não tem motivação também, né? Tipo assim, uma motivação Você tá no lógica. zero, você tá no zero. Por isso que ele demorou um tempo a ser capturado, né? Depois foi, mas demorou um tempo. Falando da limpeza do Vênus, teve uma vez que, quando você usa água sanitária, você vai diluir muito aquilo ali. Então, às vezes você usa luminol e dependendo do nível de diluição, você acaba
encontrando tanta coisa assim, sabe? Aquela luz que é emitida, que é a luz azul, que é uma reação colorimétrica, você acaba não visualizando tão bem. Então, eu já tive casos assim, a gente chegava assim em cerâmica, tentava dizer, caramba, não está positivando esse luminol. Mas a gente tem quase certeza que uma pessoa foi assassinada aqui dentro. Aí veio a virada da chave. A gente disse, vamos arrancar o piso. Vamos arrancar o piso. Porque se ele foi muito bem limpo, foi limpo aqui por cima. E o sangue, pelas propriedades dele, ele vai, entrar nessa estrutura. Então, como tem o rejuntezinho, você está vendo, você vai para o piso, tem o rejuntezinho, o espaçozinho. O sangue escorre por ali. Vamos quebrar o piso. Quebramos, bingo. Quando botou luminol, embaixo do piso, a coisa mais linda, assim. Parecia um Réveillon de tantas luzes. Você está entendendo? Então, você não conta. Aí você vai dizer, mas se o cara, de repente, se ele souber disso... Aí as pessoas falam muito, você não pode, Amanda, tá falando essas coisas, porque as pessoas vão copiar e vão fazer. Gente, não tem esse negócio desse lance do crime perfeito. Porque as falhas, eles acontecem. E outra coisa, o fator é que na hora que você está cometendo esse crime, você está na emoção. Você está com a adrenalina lá em cima. Tu não vai copiar tudo que a Amanda CSI está falando. Tu vai falhar em alguma coisa. Aí, exemplo, Amanda, tu fala isso que vai escorrer, a galera vai fazer isso e vai trocar o piso. Depois troca. Eu já peguei um caso assim, que trocaram o piso. Só que a gente trabalha com observação. O perito é aquele que fala pouco e olha muito. Então, olhando o piso da casa, a gente percebia uma diferença. Era o mesmo piso, mas um piso era mais envelhecido, o piso era mais novo. A gente tem um princípio na criminalística que diz que todo contato deixa uma marca. Então, o perito tem que estar atento para identificar essas marcas. Então, se um piso foi trocado, eu vou visualizar aquilo em algum momento, que aquilo foi trocado. Então, tem coisas que você visualiza de uma maneira rápida, mas tem coisas que você pode levar horas, dias, semanas e meses para conseguir visualizar aquilo. Por isso que muitas vezes a gente se demora tanto em algum caso. Não está se chegando a uma conclusão. Calma. A gente ainda está visualizando todos esses vestígios. Então, já trabalhei com isso de arrancar o piso e tá lá, e já trabalhei também com pessoas que trocaram o piso, né? Trabalhei com um caso o cara matou a sogra e enterrou a sogra dentro do depósito, a despensa da cozinha. Embaixo? Ele cavou ali, quebrou a cerâmica, ele cavou e colocou ela ali. Depois comprou a mesma cerâmica, colocou em cima e pronto. A mulher desapareceu, ninguém sabia onde estava essa mulher. E ele era casado ninguém achava, ninguém sabia onde ela estava. Vamos... E depois, quando se começou a falar nele como suspeito, vamos examinar a casa. Examinava a casa e não via nada. Porque, veja, se você mata estrangulado, onde é que você vai ter sangue, né? Você não tem, vou botar luminol, ele não vai ter nada. Então, você vai começar a fazer as observações minuciosas, em mais detalhes. E nisso, depois de horas de se observar em detalhes, se viu que algo não estava batendo no piso da despensa da cozinha. Que loucura, um lugar bem pequenininho, assim. Porque o piso da despensa já tinha uma disparidade. Já mostrava que tinha uma disparidade de elevação e que era um piso mais recente, era um piso mais novo. Porque trocar o piso de uma despensa? Muito agora, Vamos quebrar esse piso. Bingo, quebrou o piso, a mulher estava lá dentro. Mas aí, por exemplo, vocês já sabiam que era ele por outras coisas, mas vocês precisavam da prova. Se havia uma suspeita, porque aí você parte, né? Não tem só a prova pericial, né? A delegacia está fazendo lá as investigações dela com testemunhas, com depoimentos. Então começam os depoimentos a saber que ele não tinha uma relação tão boa com a sogra, isso e aquilo outro. Aí você começa, olha, até agora nessa investigação, se ela realmente morreu, se ela está desaparecida porque morreu, a única pessoa que está batendo aqui é o genro. Era o melhor possível, porque né? E aí você vai, mas você está investigando mil coisas. Por exemplo, o caso Nardoni, foram investigadas várias pessoas, né? Tem um livro muito legal da Ilana Casoy, que é A Prova e a Testemunha, que ela vai contando os bastidores da investigação do caso Nardoni. E nesses bastidores se conta de quantas pessoas foram investigadas, que se partia do pressuposto de que poderia ter adentrado aquele apartamento ou com a chave falsa, ou ter tido acesso para prestar um serviço. Bom, várias pessoas foram investigadas. Mas por que parou ali no casal Nardoni? Porque a prova chegou a eles, né? Que aí foi quando teve aquelas manchas de sangue, a menina ferida, o tempo
que eles diziam que estavam no carro quando a menina foi jogada, mas aí o tempo não batia, você testando para subir, para descer, não batia, né? Aí se descartou as outras pessoas. Então, nesse mesmo caso, podia ter outros suspeitos além do genro? Poderia. Então, você vai investigando todos. Em algum vai aparecer lá aquela prova, né? Que foi o que aconteceu. Agora, só para satisfazer a grande fofoqueira que habita em mim, a mulher do cara sabia que ele tinha matado a sogra? Não sabia. Ah, ela não sabia. Não sabia. Putz. Não sabia. É complicado. Pensa num término de casamento complicado. A gente hein? não sabe o que essa sogra fez também. Assim, não tô querendo relativizar, mas assim, tem umas aí que, olha, eu passei por umas... Enfim, mas não, lembrei. Você falou da Ilana Casoy e até a gente conversou com o Salada sobre isso. E eu acho que você curte também essas séries e essas coisas. E eu acho, por exemplo, a Ilana Casoy é uma que faz muito bem feito, né? Até eu falei do Capote, assim, também aqui, que é com uma riqueza de detalhes absurda, assim, que pra gente é legal porque é fascinante. Agora eu fico pensando, será que em algum momento isso também não pode virar, e aí eu sei que tem muita ficção envolvida também em volta dessas coisas, mas isso também não pode virar, por exemplo, material de estudo para gerar referência, porque um cara que está chegando para começar... Lógico, ele também não pode chegar... eu já li vários livros da Ilana Casoy e vou ser perito. Mas é que... eu fico pensando esse início, assim. Porque o cara ele tem que ir lá sem saber nada, porque vocês sabem de experiência, de estar ali 10 anos seguidos vendo padrões, né? Existe algo da ficção que seja possível trazer para que sirva de estudo, para que sirva de referência, de insight, para o cara trabalhar a cabeça dele mesmo... ou realmente são coisas que elas devem andar separadas, que têm funções separadas? Não, eu acho que tudo pode ser aproveitado, desde que aquele não seja seu embasamento próprio, né? Não, conclui a perita que fulano assassinou cicrano com base no episódio 12 do CSI Miami. Não, né? Mas qual 13. foi o embasamento? Minuto 13. Mas o que aconteceu naquele minuto 13 do episódio 12? Eles conseguiram essa prova fazendo isso, isso e isso. Pô, vou reproduzir isso aí e ver se de repente dá certo, faço. Peraí, isso aqui tem embasamento científico? Qual é a literatura que pode ser usada? Aí eu vou pesquisar a literatura, se embasar, se der, ali, ok, não tem problema nenhum. E uma coisa eu te falo, perito, por anos e anos que ele tenha de experiência, ele vai chegar em alguma cena e vai dizer, caramba, o que é que eu vou fazer? Caramba, eu não tenho noção do que eu posso fazer aqui. Caramba, eu não faço ideia do que aconteceu. Eu faço isso muitas vezes hoje. E todos os colegas que eu converso, todos fazem. Então, você pode ter 50 anos de profissão, vai chegar alguma coisa que você vai olhar e vai dizer, caramba, o que é que eu vou fazer? Porque a gente não vai saber tudo. E o nosso trabalho, ele é totalmente fora da rotina. Então, a gente pega coisas totalmente diferentes o tempo todo. Então, é impossível você saber tudo. E aí, o que a gente faz? Vai estudar. O que a gente entra numa cena de crime. A gente pode não saber o que aconteceu ali ainda, mas a gente vai fotografar. A gente vai fazer as medições necessárias. A gente vai fazer o máximo de anotações que a gente puder. A gente vai filmar. A gente vai registrar aquilo ali. E depois eu vou estudar. Aí eu vou me embora para os meus livros. Eu vou conversar com um colega. Já pegasse um caso assim? O que pode ser? E vou rever tudo aquilo que eu fiz. Então, se tiver livros, séries, colegas que possam me ajudar, eu vou utilizar isso. Porque é impossível você saber tudo que está acontecendo ali. Né? Vou pedir ajuda a outros colegas, se for o caso. Vou. Então, não tem problema nenhum, desde que a sua conclusão seja embasada cientificamente. E pode ter certeza, a gente entra num lugar, nem sempre a gente sabe o que aconteceu ali. A gente vai saber depois. Estudando, revisando aquela cena, recriando aquela cena. Às vezes a gente volta ao local novamente. Tem coisas que às vezes a gente vê quando volta ao local que não viu no dia. Pode. Então, assim, é um trabalho assim longo. Então, é tranquilo, assim. A gente vai usar o máximo de material possível. E se de repente for numa série que tiver isso, não vejo problema nenhum. Desde que eu ache a explicação científica para aquilo ali. Mas o insight pode vir ali da... Pode. Eu sei que é uma pergunta esquisita. Pode. Mas você lembra de algum caso específico, assim? E aí, já ampliando a pergunta, qual dessas séries você acha que é mais verossímil? Que realmente tem um conteúdo que você vai ver o mais próximo da realidade que vocês vivem? O CSI é um conteúdo verossímil. As pessoas perguntam muito isso. Aquilo que vocês fazem só que a gente faz sempre? Não.
Mas por que não faz sempre? Porque a gente não tem a mesma grana dos caras. A gente não tem a tecnologia que eles têm. Ali é fantástico, os exames se faz rapidinho, para qualquer coisa você faz um exame ali, você consegue. Aqui não, cara. Eu não tenho aquela tecnologia. Eu poderia ter, poderia, porque ela existe, existe. Ali eles não estão criando coisas surreais, não. Tudo possível, só que eu não tenho grana para investir naquilo. O que ali fica meio irreal, por exemplo, quando eles pegam uma impressão digital numa cena de crime. A impressão digital tá linda lá. Ela tá linda, maravilhosa. E não é isso que a gente vê numa cena de crime. Vê, tenta pegar um instrumento. Vou pegar essa garrafa. Vê, as pontas do meu dedo nem tocaram nessa garrafa. Aí vamos dizer que toque. Eu peguei, eu vou pegar bem direitinho assim. Eu peguei assim. Olha que linda, tocaram. Aí de repente, quando eu vou botar, eu posso puxar minha mão assim. Aí eu já borrei a impressão digital. Então, uma das coisas mais difíceis do mundo é você ter impressões digitais de qualidade numa cena de crime. A gente não consegue. Justamente isso, porque a pessoa está fazendo na rapidez, muitas vezes a ponta dos dedos não tocam nos objetos, quando tocam, borram. A gente encontra fragmentos, pedacinhos de impressões digitais. Se aquele fragmento vai me dar as informações suficientes para eu chegar a individualizar alguém, ótimo. Que é o que a gente chama assim, no mínimo 12 pontos característicos. Eu tenho que, naquele fragmentozinho, achar 12 similaridades com a impressão que eu estou comparando. Que é do suspeito, por exemplo. Se eu achar abaixo de 12, já era. Achei 11, já era. Eu não posso dizer que aquela pessoa é aquela. Achei a partir de 12, ok, eu posso dizer. E é difícil isso acontecer. Então, o CSI Miami, você chega, as impressões são lindas e maravilhosas. E o CSI Miami, você chega, por exemplo, você vai botar o DNA no banco de dados lá. Tem o CODES, que é o banco genético, né, de dados que tem e que se utiliza até no mundo todo. Só que a realidade norte-americana é diferente da brasileira. Na norte-americana, eles podem alimentar com diversas informações aquele CODES, né? Podem botar endereço da pessoa, foto da pessoa. Aqui, a nossa lei não permite isso. Ah, tá. Então, eu não vou colocar aquela minha amostra de DNA e aparecer como aparece o CSI Miami. Endereço, ficha criminal, foto da pessoa, última refeição do dia dela. Não vou ter isso aqui. E várias coisas assim que vão acontecendo, que a realidade jurídica de lá é diferente da daqui. Mas tudo aquilo se faz. Só que outra realidade jurídica, então nem tudo eu posso fazer aqui, porque a minha lei não permite. Segundo ponto, dinheiro. A minha tecnologia não tem. E um terceiro ponto que eu aponto também é que, assim, lá naquela série, são os mesmos peritos que estão investigando o caso até o fim. Tipo, aconteceu esse homicídio aqui. Eu vou ficar nesse caso até chegar na conclusão dele. Ah, tá. Nunca. Eu vou para um plantão, eu pego 4 casos num plantão, 4 mortes num plantão, daqui a 3 dias eu estou de plantão de novo, peguei mais 4 casos, e aquele ali eu nem concluí, mas eu estou pegando outros. E quando eu vejo, no final de um mês, eu estou com 20 casos ativos, e vai entrar o próximo mês, eu vou pegar mais 20, 25 casos, e lá no CSI Miami você vê eles terminarem bonitinho o caso. Aquilo ali não acontece nunca na realidade daqui. Mas tudo é possível fazer. O Dexter traz muito o estudo das manchas de sangue. E teve um caso que eu fiz, que se você pega o primeiro episódio do Dexter, aparece, assim, é muito legal. E eu vi no Dexter isso, né? Mas depois eu vi que isso realmente existia. Chama técnica de fios. Só que lá no Dexter, ele usava um aparelho a laser, um scanner 3D. Eu fui falando das características das manchas de sangue, né? As informações que a gente pode ter. Você sabe que a gente também pode ter, a partir da morfologia dela, o ângulo de incidência que aquela mancha de sangue tocou aquele suporte, tocou aquele anteparo. Quanto mais redondinha, mais a 90 graus, ela caiu. Quanto mais inclinadinha, né, distorcida, mais inclinada, um ângulo distante de 90 graus vai ter chegado ali, né? Então, identificando aquele desenho, eu sei qual foi o ângulo de incidência. Foi a 30 graus? Foi a 40 graus? Então, eu posso puxar aquele ângulo naquela mancha. E aí, por exemplo, geralmente você não vai ter só uma gotinha, né? Você vai ter, vamos dizer, sei lá, 5 em diante, 30, 20. Mas vamos pegar 3 gotinhas, se eu tiver. Eu vou traçar essa gotinha aqui. Não, ela caiu a 30 graus. Essa daqui, não, 35 graus, 40 graus. Isso aí a literatura tem.
Aí você vai para livros, você vai ver o formato, o tamanho dela e vai comparar e vai saber o ângulo de incidência. Então, eu vou traçar justamente o desenho nesses ângulos, né? Por exemplo, caiu a 30 graus. A mancha de sangue está aqui, eu coloco ela aqui e puxo a linha em 30 graus. Na outra, 35, faço a mesma coisa. Onde essas linhas se cruzarem é o local onde estava a minha fonte de sangue. Entendeu? Onde ela jorrou esse sangue. Então, eu tenho a posição da vítima naquele local. E aí, no Dexter, no primeiro episódio, começa mostrando isso. Só que ele começa com scanner 3D. E a gente fez isso nesse caso. Não tinha o scanner 3D. Hoje a gente tem, na época não tinha. A gente fez com barbantes. Pegou as manchinhas de sangue, pegou barbantes, colocou lá com uma fitazinha, tipo um durex, e saiu puxando os ângulos. Com barbantes. Aí ficou... Era um quarto, o quarto ficou cheio de barbantes, assim. E onde os barbantes se cruzavam, era onde estava a vítima. Era onde estava a fonte de sangue. E isso foi importante nesse caso, porque caiu por terra a versão do suspeito, que ele dizia que foi durante uma briga, foi numa legítima defesa, numa briga, ele disparou. E, achando a posição da vítima nesse ambiente, se viu que não tinha acontecido uma luta corporal ali, que eles estavam distantes, né? Então, foi bingo, assim. A gente botar a vítima no local tirou a versão do acusado, do fato. Aí, na verdade, ele tinha assassinado a vítima, não tinha sido nada de luta corporal. Aí, nisso também... Aí, isso aí veio do Dexter. Mas, assim, meus colegas, eles já sabiam disso. Eu desconhecia, eu vi no Dexter. Eu disse, caramba, é aquele negócio do Dexter. A gente pode... É do Dexter isso aí. Então, o que se mostra ali tem verdade, tem ciência naquilo. Só que lógico, é cinema, então vai ter muita coisa, assim, que eles vão exagerar um pouquinho mais. Mas que acontece? Acontece. E aí é muito fantástico quando a perícia ela consegue assim cair por terra as versões, né? Porque a perícia ela tanto prova que aconteceu, como prova que não aconteceu. Às vezes uma pessoa está sendo incriminada por algo e a perícia vai lá e mostra. Eu acho que isso até é o trabalho mais bonito da perícia. Eu acho que o que a gente faz de mais bonito não é incriminar alguém, mas inocentar alguém. Porque, veja, alguém que eu incriminei vai para trás das grades, eita, que lindo, maravilha, um a menos. Mas imagina alguém que está atrás das grades. Responderam por um crime que não cometeu. Então, isso é fortíssimo. Eu acho que, para a sociedade, uma pessoa inocente dentro das grades é muito mais problemático do que uma pessoa culpada fora das grades. Então, se a gente puder inocentar pessoas, eu acho que é o trabalho mais lindo que a gente pode fazer. Então, a perícia também faz isso. Mas, obviamente, em termos de números, a gente trabalha muito mais com incriminação e derrubando versões, de repente, que o suspeito está tentando jogar. Eu já trabalhei num caso, esse aí foi até um dos primeiros, que o marido dizia que a esposa tinha se suicidado. E o delegado já tinha chegado ao local e estava convencido que ela tinha se suicidado. Tanto que, quando chamou a perícia, chamou para local de suicídio. Já foi modulado assim, quando chegou lá, que a gente analisou aquilo lá, a cena, viu que não tinha sido suicídio, tinha sido um homicídio. Aí você pensa, imagina se não existisse a perícia, né? Se só existisse as delegacias. A gente teria inúmeros inocentes atrás das grades, como a gente teria inúmeros culpados fora dela. Né? Então, assim, existem muitos exemplos desse tipo. Tipo, agora eu lembro daquele filme muito bom, inclusive, chama Garota Exemplar. Sim. Esse filme é maravilhoso, com o Ben Affleck. E ela trama tudo pra ele ser culpado, né, e tal. Teve alguma que todo mundo achou que era o cidadão era o criminoso lá, ou era o suspeito era de fato criminoso, e com a perícia você falou, não é esse cara, é outra pessoa, ou sei lá, nem era um homicídio? Já tem um caso assim que eu já lembro que ele vem muito na cabeça. Era uma moça que tinha sido estuprada e ela apontou um cara como sendo o seu estuprador. E esse cara foi preso. E ele dizia que não tinha sido ele, mas ela reconhecia, foi ele, eu tenho certeza, foi ele. E ele foi preso. E a gente foi coletar material genético dele, porque tinha ficado sêmen nas partes íntimas dela. Quando ela foi conduzida ao IML, foi feito o exame de corpo de delito nela, foi coletado esse material vaginal. E tinha sêmen.
Então, a gente sabia que ali a gente tinha o DNA do criminoso. E ele foi preso, esse rapaz, dizendo que não era, que ele era inocente. E quando a gente fez o confronto genético, é tanto que ele cedeu o material dele de livre e espontânea vontade, porque não é obrigado a ceder, Sim. né? Então, ele cedeu, porque ele tinha certeza, não fui eu cedo quantos materiais foram necessários. E ele cedeu. E, realmente, o confronto genético mostrou que não era ele, não tinha sido ele. Só que a moça, mesmo diante desse exame, ela dizia, mas foi ele, eu não sei o que aconteceu, foi ele. O cara foi a julgamento. Uhum. Mesmo assim, com aquela prova, não arquivaram. Ele foi a julgamento. E, pasme, o juiz o condenou por estupro. E o juiz partiu teve como justificativa a prova testemunhal. Que se ela reconhecia que era ele. Porque, assim, o juiz, está no Código de Processo Penal também, ele não está restrito ao laudo, ele não é obrigado a julgar conforme o laudo pericial. Eu até estava vendo um dia desse, uma reportagem, não sei se era o da Atena, que ele falava assim, a prova pericial é a mãe das provas. Faz todo sentido, porque tem um peso muito forte, porque é uma prova científica. Porém, no nosso ordenamento jurídico, processual penal, não existe isso de mãe das provas, porque não existe prova, em regra, mais poderosa que outra. Então, o juiz, ele não está forçado a julgar conforme a conclusão pericial, desde que ele justifique, porque não julgou conforme. E, nesse caso, ele justificou dizendo que era muito forte o depoimento dela, que ela não tinha a menor dúvida de que tinha sido ele e que o condenava com base no reconhecimento dela. E esse rapaz, obviamente, se desesperou e foi para presídio e tudo mais. 4 meses depois, nós atendemos um outro caso que tinha um modus operandi muito similar a esse. Que era assim, a moça estava em casa, o cara entrou dentro da residência e trancou os familiares no quarto. É porque essa primeira moça, ela estava só com uma irmã, que era menorzinha. Então, a irmã nem servia para reconhecer. Mas ele fez novamente isso, pegou quem estava na casa, botou num outro cômodo e estuprou a vítima. Ele só entrava para fazer isso, ele não roubava. E fez isso. E era o mesmo modus operandi. E também tinha deixado sêmen na moça. E aí a gente atentou para comparar com o caso anterior. Mas imagina isso acontecendo em inúmeros casos, ou numa cidade vizinha, você não vai atentar para isso. Nesse caso, acho que foi Deus mesmo que botou assim na mão e se atentou e se comparou. E quando se comparou, viu que esse sêmen batia com o sêmen daquela outra vítima. E quando a gente fez o confronto com o do acusado, esse segundo acusado, bingo, dizia que era ele para os 2 estupros. Aí ele foi confrontado em interrogatório e ele assumiu. Ele disse, não, estuprei ela, estuprei outra e assumiu mais uns outros 3 estupros assim. Era um cara que já estava fazendo vítimas há um tempo e não tinha sido pego. E aí foi informado, a defesa desse outro cara que tinha sido preso disse, olha, a gente tem uma prova nova, quando você tem uma prova nova você pode reabrir aquele caso, você pedir um novo julgamento. E isso foi apresentado. E ele foi julgado novamente, assim, em nível de recurso. Aí já foi o desembargador que pegou o caso. E a coisa mais difícil que tem é um juiz querer contrariar outro juiz, né? Diante dessa prova, que foi admitida, o desembargador reconheceu que o cara não tinha estuprado a primeira moça. Mas que isso foi só um acaso. Que o primeiro juiz não tinha errado. Mas que foi um acaso e que por obra do destino se conseguiu chegar ao verdadeiro acusado. Ora, obra do destino não era. Existia uma prova pericial que já demonstrava que o cara não era culpado. A gente estava usando como base para a condenação, o juiz, no caso, uma prova testemunhal que é falha, que é cheia de emoção e que pode ser mentirosa muitas vezes. Não acredito que o da moça assim era dolosamente mentirosa. É porque ela estava sob forte emoção. Ela realmente... É difícil uma vítima, ao ser estuprada, ela querer olhar na cara do estuprador. Acredito que deve ser muito difícil isso acontecer. E quando chegou para o outro acusado, que ela foi colocada para identificar, ela também disse, reconheço sem sombra de dúvidas que é ele. Ou seja, ela deve ter se fixado em algum ponto específico da aparência dele. E aí que o outro compartilhava essa mesma... tudo. E, bom,
Aí se conseguiu, só, segundo o desembargador diante do acaso, demonstrar que o primeiro não era o culpado. Então, imagina quantos passam por isso. Sim. Muitos passam por isso, né? Aí, como esse caso que eu falei do suicídio ou homicídio, que o delegado tinha certeza que era um suicídio, a gente chegou lá, não é. Isso aqui é um homicídio. E vários acontecem assim. Que vem a prova pericial para demonstrar que realmente o que aconteceu não era aquilo que estava se achando que tinha acontecido. Aí tem muitos casos. Cara, uau. Que, né? Não é? Que aflição ser esse cara que tá lá, nem sabe por quê. Mas que bom que, tipo... Porque é isso, né? A galera acha que é assim. Você tá lá na delegacia, acontece um estupro hoje, aí esse outro estupro aconteceu dali 4 dias e você fala, vamos ver se, né? Não, é 280 mil casos e você tem que pensar um e falar, mano, isso aqui tá muito parecido e tem que unir, né? E a bondade dessa pessoa em pensar, mas teve aquele outro caso que vale testar, né? Porque, tipo, o cara tá preso lá, assim, eu imagino que eu esperando da natureza humana é tipo, mano, deixa lá, já tá foi, preso, já, entendeu? É por isso que a gente precisa investir muito na inteligência da polícia, né? A gente não combate a criminalidade hoje em dia com armas, a gente combate com inteligência. E os bancos de dados para confrontos de informações fazem parte disso. Então, por exemplo, eu tenho que ter um banco de dados de vítimas de estupro, por exemplo. Só um exemplo. Por quê? Uma vítima foi estuprada, naquele dia 40 são estupradas. Eu lembro que quando eu trabalhei no laboratório de físico-química, a gente trabalhava também com análise de sêmen, para confirmar que era sêmen. Sendo sêmen, a gente mandava para o laboratório de DNA. E ali eu tomei um susto ao ver a quantidade de estupros que aconteciam diariamente. Só em João Pessoa, que é a capital onde eu trabalho, eu vi assim que 40 e poucos estupros aconteciam, só na capital. Por dia. Por dia. Então isso é louco. Então, eu tenho que ter a inteligência atuando nisso, porque é um tipo de crime que o cara que comete, ele não comete só uma vez. É como a pedofilia. Ele reitera naquilo. Então, eu tenho que confrontar informações. Então, se eu tenho um banco de dados, que eu vou colocar informações quanto a modus operandi, regiões em que aconteceu, características físicas que a vítima fala, e linkar com o armazenamento de conteúdo genético no laboratório, ótimo. E aí, fazer com que esse banco seja inteligente para que numa hora que eu cadastre as informações, que ele já dê um match com outras que já foram cadastradas, ele me avisem. Aí a mesma coisa, a gente tem um banco de dados balísticos, mas nem todas as perícias têm. Por exemplo, lá onde eu trabalho não tem. Mas onde eu cadastro todos os projéteis que já foram retirados de vítimas de homicídio por arma de fogo, projéteis retirados no local, projéteis que eu já coloquei as características balísticas nele, para de repente, se esse projétil vindo daquela arma for utilizado em outro crime, o banco me diz, não, esse projeto que você acabou de cadastrar já foi usado num outro crime aqui, que foi esse crime aqui. Então, é inteligência. Se a gente não tiver um investimento em inteligência, a gente vai continuar cada vez mais com um índice de resolução de questões investigatórias lá embaixo. A gente precisa investir em inteligência, não em arma, não em viatura. Isso é importante, mas a inteligência hoje é o que combate crime. É você linkar essas informações e é você chegar antes que aconteça. Por exemplo, assaltos a banco, a carros fortes, é você chegar antes que aconteça. Quando está sendo ali tramados, tem um dia, a gente chega antes. Isso é inteligência, sabe? Mas a gente ainda peca muito nos nossos governos por não fazer isso. Por quê? Porque não é visto. A população não vê a inteligência. E muita coisa que é concluído pela inteligência, a população não sabe, porque a polícia não pode falar tudo que faz, como faz. Então, muitas vezes, a inteligência resolve um caso, mas que a população nem vai saber. Aí pensa, para um governante, isso é interessante? Não, porque vai achar que não está investindo. Quando eu boto... Aí, por isso, quando a polícia comprar armas e viaturas, o que acontece? Desfile nas ruas. Porque isso eu mostro. Olha, o nosso governante está investindo na polícia. Na verdade, não é isso que vai fazer a criminalidade diminuir. Aí, por isso que a perícia, ela acaba tendo tão poucos investimentos. Porque a gente não vai poder desfilar ali com o equipamento que recebeu. Tá entendendo? Então, isso é muito complicado. E esse investimento em inteligência que você diz é mais na área de ferramentas para resolução de casos ou mais em pessoal e software, sei lá, alguma coisa desse sentido? Os dois, mas eu acho que os softwares, as tecnologias de software, por exemplo, os bancos de dados, você precisa dessas tecnologias de softwares.
Um exemplo, a gente tem um que é muito conhecido, que é o banco de dados de impressões digitais, que a gente tem, e que a gente tem um software que é o WAFES, que foi desenvolvido inicialmente pelo FBI, hoje é utilizado pelas polícias no mundo. O WAFES, ele faz um confronto com aquela digital que eu coletei no local de crime, com todas que eu tiver cadastrado, não só no meu banco de dados de locais de crime, mas de carteira de identidade, por exemplo. Uhum. Então, já se está usando a biometria há um tempo, então eu posso confrontar. Eu escaneio aquela impressão digital que eu coletei no local de crime, jogo no WAFES esse software, e ele confronta com as milhões de carteiras de identidades que eu tenho e vai me dizer quem foi. Isso é diferente, por exemplo, o banco de DNA. Eu tenho uma amostragem muito baixa do que eu posso comparar, porque eu não posso coletar DNA das pessoas quando elas vão fazer a impressão digital. Eu posso coletar digital, mas um DNA eu não posso coletar. Eu não posso coletar de toda pessoa que é presa, mas toda pessoa que é presa, ela coloca lá as impressões digitais dela. Aí, o que é o contrário nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você é preso, impressão digital, e seu DNA está aqui, meu filho. Uhum. Porque uma hora que eu precisar confrontar no banco de dados, isso aqui vai fazer parte. Aqui no Brasil, isso não é possível. Só por causa da lei da carteira de identidade, com as impressões digitais. Então, assim, é um campo maravilhoso para você fazer pesquisas de autoria. Então, o WAFES faz esse confronto. Só que nem todas as polícias têm o WAFES. Uhum. Né? Por exemplo, no caso do Gedel, quando o ministro, quando a impressão digital dele foi coletada num saco de dinheiro naquele apartamento na Bahia, primeiro a gente só tinha uma impressão digital. Poderia ser de qualquer pessoa, nesse país ou fora dele. Só que aí se jogou aquela impressão digital no WAFES. Aí o WAFES foi no banco de dados de carteira de identidade e de passaporte, e aí disse que aquilo ali pertencia ao Gedel. Uhum. E se eu não tiver o WAFES? Sim. Aí eu só posso confrontar se eu tiver um suspeito. Aí imagina, de milhões de pessoas que iam chegar e dizer assim, olha a impressão do Gedel, compara com ela. Seria muito difícil. Uhum. Só que por que todas as polícias não têm WAFES? Porque custa dinheiro. Sim. E os governantes não querem investir nisso. Porque a população não está vendo. Aí eu digo, então vamos fazer matéria. Eu tenho muita vontade, e isso aí é uma das vontades, assim, que se Deus quiser um dia eu realizo, de fazer um programa na TV para divulgar justamente as ações da polícia. Não necessariamente vou mostrar a operação, né, que isso tem. Mas eu falo assim, programa local, na minha cidade. Eu quero que as pessoas entendam o que a polícia faz, como é que ela faz. Até para que a gente consiga mais investimentos para a própria polícia. Porque eu estou mostrando aquilo, estou mostrando que a população não vê, e isso para o governo é interessante. E segundo, eu estou fazendo a população voltar a admirar a polícia. Porque a gente vive uma inversão de valores que é muito grave. É o de você fazer o bandido ser admirado e a polícia ser odiada. Então, eu preciso virar essa chave novamente. Então, eu tenho essa vontade de fazer para mostrar, olha que bacana, olha o que a polícia faz. Olha como a polícia ajuda, olha como a polícia resolve, olha como a polícia é bacana, que a gente tem umas frutas podres, sim, mas isso não representa a nossa instituição no seu total, né? Então, é preciso que a gente invista em inteligência para... Esse exemplo do Gedel é um dos melhores que a gente tem. Para você ver como a gente soluciona crimes quando a gente tem investimentos. Se a gente não tem... Aí precisa das leis também. Por que é tão falha ainda a coleta de DNA? Porque nossas leis ainda são muito amarradas. E agora, nesse pacote anticrime, a gente teve mais complicações para a coleta de DNA em nível criminal. Então, em vez de avançar, muitas vezes a gente regride. E isso precisa ser modificado nesse país. Porque senão a gente vai continuar tendo esses índices baixíssimos de resolução de crimes. A gente sempre fala, né, que em relação a tudo é importante falar e discutir, né, e não botar para baixo do tapete, porque aí sim as coisas continuam acontecendo e ninguém resolve nada. Eu fico pensando isso eles realmente não é interessante, não é vistoso, né, investir nisso, porque não é isso, não vai ter um desfile, as pessoas não conseguem ver, né. Mas ao mesmo tempo, eu imagino que você tendo uma pessoa sendo punidas o tempo todo e isso sendo mostrado, vai diminuir também o número de pessoas que vão ter coragem de fazer as coisas. E aí a pergunta é o contrário, na verdade. Você sente que quando tem muita impunidade num lugar, isso aumenta? Quais são as condições para que mais crime esteja acontecendo na sociedade? Acho a certeza da impunidade contribui bastante. É só você pegar matérias.
Você vê várias matérias que o cara fala, que o repórter vai para eles e pergunta, né? Mas de novo, você fez isso de novo? Fiz. Você não tem medo de ser preso? Já já eu sou solto. Eles falam logo isso. É vergonhoso, mas é verdade. Já já eu sou solto, sabe? A gente tem leis muito boas nesse país. Só que muitas delas não são cumpridas à risca, né? Isso a gente tem muitas falhas processuais. Então, esse é um problema grave. Então, a certeza da impunidade certamente leva as pessoas a delinquirem mais. É só pegar essas reportagens que você vai ver. Ah, já já eu estou solto de novo. Ah, isso não dá em nada. Já vi várias assim. Então, realmente, isso contribui muito para a impunidade. Que outras condições que você acha que você consegue identificar de padrão? Quando você sente assim, putz, essa época do ano aumenta por causa disso, ou aquele lugar teve mais por causa daquilo que estava acontecendo? Tem uma coisa que você pergunta, viu logo na minha cabeça. Em off eu lhe falo. Aqui eu não posso falar, porque senão a corregedoria vem. Mas tem uma coisa que veio logo na minha coisa, você perguntou de épocas do ano que aumentam a criminalidade, e eu te falo depois. Mas tem, sim, coisas assim desse tipo. E até assim, coisas que eu acho que você nunca pensou, que eu nem sabia que existia. Nos meus casos, já peguei alguns que envolviam coisas de magia negra. E aí a gente tenta entender um pouco como é que isso acontece. Por exemplo, às vezes eu tive que entrar em alguns terreiros para fazer mortes lá nesses terreiros. E, por exemplo, tinha pipoca. Era cheio de pipoca. Gente, por que tem tanta pipoca? O povo come tanta pipoca aqui, né? Por que todo terreiro o povo come tanta pipoca? É porque é fácil fazer? Não é, porque a pipoca tem uma relação com aquela oferenda. E eu não sabia, aí você vai estudando. E aí, nesses dos estudos, eu também vi que existem, para cada época do ano, cada oferenda que vai ser feita, existe algo específico que vai ser ofertado. Então, às vezes, é um gato, é um cachorro, né? Vamos começando daí. Então, tem meses no ano que a gente tem mais mortes de cachorro, mais mortes de gato. Mas isso aí nem interessa para a perícia, porque a gente não... A não ser que seja claramente aí crime ambiental, vai. Mas eu explico isso no início para chegar a outra parte. Tem épocas do ano que desaparece mais criança. E aí, quando você vai entender dessas religiões, existem certas oferendas que utilizam crianças para aquela entidade específica. E aí, isso acontece em mês tal, né? Então, assim, algumas pessoas que podem estar ouvindo e ter, de repente, né, algo relacionado com essas religiões, podem concordar ou não concordar. Mas isso foram para entender o contexto em que eu investigava. Conversando com pessoas da área, passei a entender isso. Tem alguns meses que somem mais crianças, isso pode estar relacionado a isso, porque esse é o mês da entidade tal, e essa entidade, para fechar ali o pacto com ela, você tem que ofertar uma criança. E realmente os números batiam. Né? Então, assim, tem muitas coisas, é multifatorial que pode levar isso a acontecer. Final do ano, o dinheiro circula mais, o povo está com 13º, então é normal que eu tenha mais... crimes contra o patrimônio, né? Mais roubo, mais furto, porque o dinheiro está circulando mais. Arrombamentos à residência, geralmente muitas famílias migram para outro local durante as férias, ali de janeiro, então aquela residência fica vazia, vai aumentar o número de arrombamentos, então aí a gente já tem uma certa justificativa. Quando a gente vê aumento muito assim de morte, de execução, a gente vai ver muito está relacionado à briga entre facção, quando está disputa por território. Então, a gente vê... aumentou a criminalidade num bairro tal ali. Qual a facção ali que está operando? Está em disputa lá, e quando a gente vai ver, não, está rolando uma disputa ali pelaquela região, mais pessoas morreram. Então, é multifatorial. Tem muita coisa ali que a gente pode apontar para cada caso específico. Ou essa parada aí da magia negra, que eu imagino que existam sacrifícios ali, né, para algum tipo de ritual, etc. Imagino que deva ser um caso difícil, porque, para quem não acredita muito nisso, é um sacrifício à toa, né? Porque se você não acredita, teoricamente, você fica, não faz o menor sentido. Mas ele cria uma dificuldade a mais por ele ser... Teoricamente, pode ser qualquer criança. Então, você não tem necessariamente uma motivação, uma ligação direta com a vítima.
Não, aí só com a investigação mesmo, de repente, quando você consegue chegar a algum suspeito, que porventura pode virar acusado, e ele fala que teve relação a isso, né? Mas assim, unicamente pelos elementos, nem sempre é fácil não a gente chegar. Eu mesmo eu detesto quando eu pego ocorrências desse tipo, assim. Eu não sou mãe ainda, então eu consigo lidar com ocorrências, por exemplo, que envolvam crianças como vítimas. Então, meus colegas, eles tendem a me pedir para fazer. Às vezes não é plantão meu, mas eu dei uma criança como vítima, eles me ligam e dizem, tu faz aqui para mim, aí eu vou e faço, não tem um problema. Mas aí já para o lance da magia negra, eu não gosto quando eu pego, aí eu já falo assim, gente, vem para cá, alguém faz isso aqui para mim. Eu não gosto. Quando eu sei assim, acionamento pro terreiro tal, ou então tem uma mata lá, por exemplo, na minha cidade, que a gente já sabe que aquela mata, ela tá relacionada a esse tipo de evento. Então, quando dá o chamado para essa mata, eu digo, então... Aí eu lembro que algumas vezes eu fui no início, né, quando eu não sabia dessas coisas, que quando eu chegava lá que eu me deparava que era, aí eu fico... Porque a gente tem que coletar as coisas, né? A gente tem que coletar, tem que trazer as coisas... Aí eu fui doida é quem coleta um negócio aqui. Doida é quem traz algo desse ambiente aqui. Aí eu não queria levar as coisas, entendeu? Porque eu chego em algum terreiro... tem isso aqui, eu vou levar. Aí, por exemplo, tem foto das pessoas. Não, nessa foto pode ter impressão digital. Eu vou levar essa. Aí eu digo, doido é quem leva essa foto aí. Eu não tiro, eu não removo. Eu não removo desse ambiente. Nesse sentido, eu não removo. Aí teve uma vez que eu fui e tava cheio de caixãozinho assim, né? Aí a pessoa que estava comigo, aí fez assim, Amanda, a gente precisa abrir esses caixões, porque pode ter droga dentro desses caixões. Eu fiquei doida quem abre um caixão desse, porque eu não abro um caixão desse. Deixa que fotografa e eu vou dizer que no ambiente existiam caixões. Aí fui fazendo outras coisas. Aí de repente eu começo a ouvir um barulho, tac, tac, tac. Quando eu olho, tá essa pessoa quebrando os caixões, eu fiz, pelo amor de Deus, você vai abrir um portal aqui. Eu não vi, nossa, horrível, abrir um portal. Aí ele abriu algumas e tinha fotos de pessoas dentro desse carro, que negócio macabro, tinha fotos de pessoas. Ele fez, Amanda, nessas fotos vai ter impressão digital, a gente vai levar fotos. Eu fiz, pelo amor de Deus, eu não consigo lidar com isso. Aí teve outra vez que eu cheguei no local de trabalho, e tinha um colega lá que estava cheio de sacos de vestígios, assim, e eu vi que tinha umas coisas que remetia muito a terreiro. Eu fiz, você fez ocorrência aonde? Ele, fiz terreiro na ocorrência da Mata Tal. Eu fiz, você trouxe as que eu trouxe. Eu não fico aqui dentro. Aquelas besteiras, aquelas boas. Cada um tem a sua, né, espiritualidade. Mas assim, por exemplo, nessa mata, às vezes a gente vai para esses locais, aí tem aqueles perrengues enormes, assim, esses caras fortes. Eles não entram de doutor, olha, vou esperar aqui fora. Ele não permite que eu entre aí, eu não vou conseguir dormir se eu entrar. Agora, isso assim, tá acostumado a fazer ocorrência com gente degolada, gente decapitada, mas na mata eu não entro não, porque eu não sei lidar com esse tipo de coisa aí. Aí sou tipo eu, entendeu? Não gosto. Eu não acredito, mas é melhor não chutar macumba. É melhor não fazer, levar comigo? Não, você é doido pra eu levar. A importância levar. De manter a cena do crime intacta, né? A gente fala, olha, eu não quero mexer para não estragar. Mas você nunca sentiu nada, porque a nossa audiência aqui, a gente tem uma audiência forte de sobrenatural, você nunca sentiu nada, assim, gente, numa aqui cena... não, aqui tá tudo bem. Não, numa cena de crime... várias vezes. Já sentiu alguma coisa? Muito, muito mesmo, assim. Teve uma moça que eu lembro, que eu fiz, ela tinha cometido suicídio. Suicídio é sempre muito forte, né? Porque aquela presença ali... Ela tinha cometido suicídio e ela estava assim... é difícil a gente achar, porque vocês acham que é o normal, mas não é. Achar uma vítima de enforcamento em suspensão completa. Completa é aquela, quando ela está completamente suspensa, né? O normal é a gente encontrar a pessoa sentada, a pessoa de joelho, a pessoa deitada, que se enforca do mesmo jeito. Chama suspensão incompleta ou atípica, como do mesmo jeito. E nessa casa essa moça estava na suspensão completa, estava em pé. Só que aí eu fui olhando, eu fui examinando a parte inferior do corpo dela enquanto ela estava suspensa, e ela estava com a cabeça assim, meio virada aqui, né? E quando eu abaixei, ela estava com essa cabeça virada aqui. Aí eu abaixei, aí quando eu fui subir para examinar a parte de cima, o pescoço dela tinha girado. Aí ela tinha um cabelão preto, parecia a Samara do Chamado, né? O cabelão preto, e quando eu virei a cara assim, ela estava assim para mim, olhando para mim. Nossa, mãe, eu me arrepiei toda. Aí eu fiz, preciso ir ali fora. Aí fui lá fora, porque eu senti um arrepio, um negócio, e né, virou assim, ó, vou ali fora. Quando eu fui lá fora, aí tava a tia da vítima. Aí a tia olhou e fez, a senhora viu? Aí eu fiz, no caso eu vi, ela sabia que alguém ia ver. Aí eu fiz, não, mas, tipo, não tinha como não ver, né? A moça tava ali. Eu fiz, não, mas por que eu não veria? Porque nem todo mundo vê, minha filha. Aí eu fiz, Aí eu fiz, isso aqui não tá me cheirando bem, não. Eu fiz, a senhora tá falando sobre o quê, de repente?
Aí fez... Aí ela fez assim... tipo, ela falou algo relacionado ao diabo, né? Fez o diabo estava do lado dela. Aí eu fiz misericórdia, pô. E agora, pra eu voltar pra ali com aquela mulher, eu fiz pronto. Foi ele que girou o pescoço dela, quis olhar pra mim, eu fiz agora. Ela... Aí, assim, um negócio super... Vai. E teve outra vez que Mas você voltou. Aí eu não tinha opção, eu tive que voltar. Mas rezando depois de um Pai Nosso, eu voltei. Fiz... Você não viu o lado dela? O diabo estava do lado dela. Muito... Ela ainda descreveu assim. Eu fiz, não quero saber, não quero saber. Ela usou outra expressão, sabe? Mas que me remetia a achar que ela quis dizer que era isso. Teve outra que eu fiz, era um canavial. E a vítima estava caída assim no meio do canavial, mas quando você andava, tinha um carro estacionado a uma certa distância. E eu ia encaminhando dessa vítima para esse carro, para apreciar esse carro. E, tipo assim, estava, 39 graus, estava naquele ambiente. E quando eu ia fazendo esse percurso, eu comecei a me arrepiar inteira e comecei a sentir um frio horroroso, assim. E eu disse, gente, mas 39 graus, de onde vem esse frio? E eu me tremia, assim. Aí depois um colega disse, você se arrepiou? Você está sentindo? Eu fiz, estou sentindo. Ele fez, ele ainda está com a gente aqui. Eu fiz, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Vai aqui depois. Deixa eu ir primeiro aí. Então tem muitas dessas histórias. Sim. Teve uma vez que eu cheguei num local e eu cumprimentei o defunto sem entender que era o defunto. Isso é péssimo. Que maravilhoso. É muito feio, gente. Mais uma vez, não é comum a gente ver um enforcado em suspensão completa, né? E era um casebrezinho. Aí foi ótimo, maravilhoso. Era um casebre. Era um casebre, então, muito pequenininho. Então, quando a gente entrou, assim, era noite também, não tinha uma iluminação boa, era a iluminação natural que estava lá fora. Então, assim, eu tô tentando justificar, né? Então, quando eu entrei, aí eu dei de cara com o delegado, que ele já estava assim na frente, o delegado e outra pessoa que estava em pé, do lado. Aí eu fui com opa, doutor, tudo bom, prazer, sou Amanda Perita. Aí eu olhei pro outro, eu fiz, opa, tudo bom, Amanda. E a pessoa não entendeu, eu fiz. Onde está a vítima? Olhando, né? Onde está a vítima? Aí o delegado e não respondeu. Mas juro que eu não percebi. Aí eu falei, onde está a vítima? A cabeça doida. Onde está a vítima? Aí o delegado olhando pra mim assim, eu fiz, ô doutor, a vítima tá onde? Ele fez, você está falando com ela? Aí eu falei, meu Deus. Não, eu fiz. Aí sabe aquele episódio do Chaves que ele faz? Foi tipo aquilo. Eu fiz, não, isso não tá acontecendo comigo, não tá. Essa perita não identificou a assassinada? Gente, aí, não sei. Aí tem várias histórias assim desse tipo. É uma loucura, assim. Mas tem assim, eu tenho muitos pesadelos. Ah, é? Tenho muitos pesadelos. Eu praticamente toda noite eu tenho Sério? pesadelo com vítimas, com tudo. É o que eu digo assim, eu não me impressiono, pelo menos não conscientemente. O perito, quando ele fala, não me importo, conscientemente. Porque o inconsciente está sendo tomado aí por essas coisas. Então, reflete muito nisso, assim, no sono, que é muito ruim, assim. Eu tenho muitos pesadelos. Tem dia que realmente eu não tô para muita conversa, então eu acho que é quando eu já tô assim num estado mais pesado de algum caso, aí eu vou rezar para tentar melhorar, mas não tem como assim ter essa diferença. E pesadelo não tem como prevenir, né? Não tem como. Aí eu converso com meus colegas a mesma coisa. Às vezes às vezes nem é uma vítima assim que eu reconheço, mas é algo que tá uma pessoa ensanguentada, que tá chorando, que tá gritando. Algumas vezes a gente tem assim uma vítima que diz assim, me ajude. Eu já sonhei com vítimas que diziam, me ajude, me ajude. É terrível, é terrível. Aí eu lembro, essa da moça, né, da Samara, que eu botei o nome dela de Samara. Eu lembro que quando eu cheguei assim no alojamento, eu fui deitar, são beliches. Então eu deitei na cama de baixo. E eu lembro que eu tava virada, assim. Quando eu virei de volta, eu vi o rosto dela, de novo, assim, olhando pra mim, assim, em cima da beliche. Aí eu tomei um susto. Isso foi num dia. Quando foi no outro dia, aí eu fui conversar com meu colega de plantão. Né? Como ele era homem, ele tava em outro alojamento nessa hora. Aí eu conversando com ele, eu fiz, cara, aconteceu uma coisa tão estranha. Eu achei que eu vi a menina de ontem que eu peguei. Aí contei pra ele o que tinha acontecido, contei pra ele o da tia do lado de fora. Aí eu fiz, cara, é tão estranho, porque eu achei que eu tinha visto ela ontem. Ó, que loucura! Ele olhou para mim e fez, por que você achou? Por que você não viu? Porque você sabe que muitos aqui vêm o tempo todo, né? Eu fiz, não sei, não quero saber. Eu tenho raiva de quem sabe. Não tô nem aí para quem tá vendo, no meu caso, eu acho. Não quero ter visto e pronto. Mas se você sentar... Eu digo assim, converse com um perito e nunca mais durma na sua vida. Porque tem muita coisa assim desse tipo que a gente vai contar. Eu digo assim, meus amigos, eles não gostam de me dar carona. Porque
É assim, é natural, sai sem a pessoa querer. A gente tá andando na rua e diz, eu já fiz um homicídio aqui. Isso aqui é uma boca de fumo, isso não é uma casa não, viu? Vá por mim aqui. Eu já fiz também 3 aqui, ó. 3 morreram aqui. É normal, sai. O povo fala, não gosto de lhe dar carona. Aí tem um amigo que eu entro no carro e diz, olha, eu não quero saber de nada, de quem morreu, onde morreu. Aí quando você vê, você já tá falando, menino, olha aqui, foram 3. E assim vai. É terrível, gente. Eu acho ótimo quando eu viajo, que aí eu não fiz um morto aqui, então... tá tudo bem, tudo tranquilo aqui. Tá. Só uma coisa que eu ia te perguntar de curiosidade, e é uma coisa pessoal. Quando você sonha, você acha que é uma parada só do seu subconsciente ou você acha que realmente tem um espírito te pedindo ajuda? Eu acho as duas coisas. Eu acho as duas coisas. Vai depender do meu modo do dia, assim, né? Se eu tiver meio medrosa, eu digo, isso é meu consciente, tá falando isso aqui. Eu tenho outras vezes que não, que eu falo, cara... Acho que tem uma coisa diferente. Acho que tem alguma coisa aqui, vamos tentar resolver. A gente tenta migrar pro outro lado, né? Mas eu acho que, de real, assim, eu acho que sim. Eu acho que acontece. Acho que o sobrenatural é coisa que a gente não explica, não. Tem muita coisa pra gente entender. Não tem como explicar isso, não. Mas eu acho que acontece, sim. O que mais abala vocês, você acha que é, quando né, tratando de casos assim, é a violência do caso ou é a crueldade? Entende? Porque quando você coloca esse peso, por exemplo, desse caso específico, de uma mulher falar era o diabo que estava lá, tem todo um contexto ali por fora que torna muito mais cruel ou mais assustador do que uma briga de bar, o cara na hora da raiva foi lá e às vezes deixou até muito pior a vítima do que um caso como esse, assim. Olha, nenhum dos dois. Pelo menos no meu caso. O que mais impressiona para mim foi algo que eu jamais pensarei que estaria inserido nisso aí. Que é a miséria que a gente vê. A gente acha que conhece a miséria. Porque a gente passa, de repente, no sinal, vê lá o pessoal com fome, pedindo. A gente passa pelo lado de uma favela e vê que aquilo ali é uma miséria, mas aquilo não tem nada a ver com a real miséria que existe. E quando você vai atuar em um trabalho assim, aí você dá de cara com algo que você jamais imaginou que era capaz alguém viver, ou nem sobreviver. Eu não falo nem... Às vezes você fala, a pessoa não vive, ela sobrevive. Eu não sei nem como é que sobrevive nisso aqui. Então, isso foi algo que me quebrou as pernas, porque não era algo que me prepararam para isso. Quando eu entrei na academia de polícia, dizia, vai ter muita violência, você vai ter que aguentar. Você não pode nunca... Eu lembro muito, você não pode nunca usar o diminutivo, seus casos. Nunca use o diminutivo. Tipo, o velhinho morreu. Não se usa diminutivo aqui. Mas ninguém me falou da miséria. Ninguém me falou. E aí você entra naqueles lugares, aquilo lhe choca de uma forma. Como é que essa pessoa vivia aqui? Aí, fora isso, aquela pessoa foi. E as que ficaram? A família. Como é que essas pessoas vão continuar vivendo aqui? E eu fui entrando numa bad trip com relação a isso, de me sentir culpada pelas coisas que eu tinha. Então, eu saía de um local desse, eu ia para casa, eu ia comer, eu comecei a achar que eu não poderia estar comendo aquilo. Porque como é que eu podia estar comendo aquilo tranquilamente se eu sair de um local agora que as pessoas só tinham sal, assim, dentro eu ia falar geladeira. Pronto, não tem nem geladeira, né? No chão tinha um pacote de sal. E eu comecei a entrar nessa paranoia. E eu comecei a querer ajudar as pessoas que eu ia no local. Eu tinha que ir para um local com algum dinheiro para poder, quando eu chegasse lá, dar às pessoas e querer resolver. Eu queria resolver a vida daquelas pessoas. Que eu comecei a me sentir culpada. Não pela pessoa estar vivendo aquela condição, mas por eu estar em outra condição. Eu me sentia culpada por eu viver outra condição. Então, eu comecei a entrar numa bad trip mesmo com relação a isso. E eu precisei de terapia para sair. Então, isso é algo que me choca mais. A violência não é nada perto disso, perto do desespero daquelas famílias que ficam. Aquilo não é nada. E aí eu passei até a usar meu Instagram para, às vezes, mostrar para as pessoas um pouco, e assim, um pouco mesmo dessa realidade. E aí eu faço postar, geralmente eu pego uma foto, que não comprometa, né, nada, pego uma foto e coloco, já agradeceu a Deus hoje? E eu vi que isso foi gerando impactos muito grandes nas pessoas, que elas diziam assim, nossa, como é isso? Como que alguém vive aí? Alguém vivia aí? Aí eu digo, caramba, realmente, não era só eu que vivia numa bolha. 90% da população vive nessa bolha.
Então, eu quero mostrar um pouco para essas pessoas que não é isso. E até preparar futuramente as pessoas que vão entrar nessa profissão para que elas não entrem nessa bad que eu entrei. E que precisei de terapia para sair. E até hoje eu digo, não saí completamente, porque eu ainda presencio e para mim é triste aquilo. Eu fico mal mesmo. Eu tenho dificuldade para continuar a minha vida a partir dali, nas primeiras horas, sabe? Mas é isso, não é a violência. Eu lido, olha, bote um decapitado, um esquartejado, vou lidar com aquilo. Agora, quando você me bota naquela situação de miséria mesmo, a real, a que existe, eu não consigo lidar ainda. Aquilo eu digo assim, por que ninguém me falou sobre isso? Me enganaram, né? Eu não sabia que eu ia viver isso aqui. E a gente vive. Mas os seus pares também têm essa, ou é uma coisa sua? Porque não minha. É sua, né? Porque aí também vai pra... Porque ali eu acho que quando você é perito, o crime é meio que... Você sabe que é isso que vai rolar, né? Não, é isso. Eu sabia que eu ia para lugares pobres. Eu sabia que eu ia conviver. Mas é o que eu tô dizendo. É muito além do que você pensa que é. É muito além. É aquilo que a TV não mostra. Ou pelo menos não mostra abertamente. É outro mundo do que você vê, de você não acreditar, sabe? E é isso que eu disse. Ninguém nunca me falou sobre isso. Sim. Fala. Que resposta boa, né? Olha, eu vou te falar. Tinha até outra pergunta, mas eu falei, resposta muito melhor. Boa, não é? Eu acho que, mesmo que é duro, mas as pessoas precisam ouvir, eu acho. Eu acho que é isso. Que entrevista boa, viu, Daniel? Acho que acertamos, hein? Sabe que eu já ziquei outra vez, que eu falei, isso aqui foi sensacional. Às vezes as pessoas não concordam, mas eu acho que as pessoas vão concordar, porque foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Você quer que eu encerre este episódio? Eu quero que você não vai fazer nada melhor do que isso. Não, Daniel. Não vou. Eu ia perguntar uma coisa de técnica pericial que não vai, entendeu? Não faz sentido. Esse final ia ser muito melhor. Com você não foi melhor não aí. Vai, não vou conseguir. Mas eu queria te agradecer muito por ter vindo, porque foi uma baita entrevista maneira, porque... Você veio muito aberto, assim, porque você veio falar da sua profissão, que é muito legal, mas você falou, assim, de um jeito muito pessoal, que talvez seja o motivo pelo qual tantos seguidores te seguem lá no Instagram. Então, muito obrigado por ter vindo e quem sabe um dia, se você estiver por São Paulo aí e as companhias aéreas deixarem, você volte aqui de novo e a gente bata uma parte 2 desse papo. Ai, gente, obrigada. Foi uma delícia. Foi muito bem recebida. E com certeza, deixa eu voltar aqui para São Paulo, que a gente faz outra dessa. Maravilhoso. Berto, você quer uma consideração final? Não, é isso. Foi ótimo. Olha, Olha, eu gostei muito. Surpreendeu. De verdade. Não surpreendeu, não. Eu botava fé, entendeu? Mas eu achei que foi melhor ainda do que eu imaginava. E sabe, só um adendo aqui, muito legal, porque eu acho que é a primeira entrevista que ninguém me pergunta assim, mas e o machismo da polícia? E ser mulher na polícia? Cara, que eu sempre digo assim, minha gente, qual outro lugar que não tem machismo? Não é só a polícia, sei o quê. Então fica sempre aquele mesmo papo. Sim. E vocês foram os primeiros que não me fizeram esse tipo de pergunta, que eu acho que as pessoas já estão até cansadas de ouvir. Então foi maravilhoso, gostei demais. Então, uma última pergunta que eu queria fazer. Como é que é? Machismo na polícia? Não, eu acho essa pergunta fantástico. Um pouco, assim, sem querer, né? Eu acho meio preguiçosa. Tem tanta coisa boa pra você falar. Perfeito, né? Exatamente isso. Exatamente. Então, maravilha. Ó, você que assistiu aí, gostou, deixa o like, segue a gente, faz o seguinte, o Instagram da Amanda apareceu todo o episódio lá, vai dar uma conferida. E a Amanda também tem um canal lá, Amanda CSI. Amanda, se você quiser também falar algum curso, não sei se você tem alguma coisa... Não, é isso. É isso? É só a galera ir pro Instagram, pro YouTube. Que vai achar lá tudo. depois, né? Tá bom. Maravilha. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Valeu e até a próxima. Tchau!